Não importa o tamanho da sua empresa, você sempre pensa em como vender mais, certo? Então pensa aí comigo. Em qualquer lugar do mundo, sabor é sabor, amigão é amigão, game é game e consumidor é consumidor. A diferença é que os de lá de fora podem estar loucos para conhecer seus produtos, porque só você é você. Seja qual for o seu negócio, de qualquer tamanho, a gente orienta como exportar. Vai, pensa lá fora e conte com a Apex Brasil. Olá a todos, boa tarde. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou Pedro Zambon e fui convidado aqui pelo pessoal da Indie Hero para falar um pouco sobre tamanho de mercado, sobre o modelo de negócio da indústria e principalmente valuation de empresa de games. Muitas empresas de games nunca passaram aí por uma rodada de investimento com investidores, né? Principalmente investidores que estão aportando recursos para comprar pedaço de empresa de games, né? E aí uma grande dúvida que surge é, eu quero vender uma parte da empresa de games da minha empresa de games para levantar recursos para fazer meu jogo, mas eu não tenho ideia de quanto que eu peço, qual que é o valor da minha empresa, como que eu calculo isso, como que isso acontece. Então o bate-papo hoje vai ser um pouco sobre isso, né? Para quem está ao vivo, qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui no chat a qualquer momento, né? E assim que vierem as dúvidas e eu der uma olhada aqui, eu respondo. Se você não está assistindo isso ao vivo, né? Se você está vendo a gravação aqui no YouTube, você pode acessar as dúvidas, né? O pessoal da Indie Hero deixou um e-mail de contato também para tirar eventuais dúvidas e a gente pode ajudar vocês nesse processo, que vocês vão entrar aí para fazer esses pitches para investidores e tudo mais. E claro, se você está aqui não para o programa da Indie Hero, mas porque vocês querem saber um pouco mais sobre esse assunto, é um prazer também ajudar vocês, porque a gente sabe que esperamos, né, que vocês, que são desenvolvedores de jogos, tenham várias oportunidades aí de apresentar seus projetos para investidores e captar recursos para viabilizar os sonhos de vocês aí de desenvolver jogos. Bem, então vamos para a nossa apresentação sem mais delongas. Vocês que estão ao vivo e que conhecem eventuais interessados aí nesse tema, podem chamar seus amigos para assistir, né? Porque vai ser um grande espaço de tirar dúvidas, além de tudo, né? Mas o plano aqui é fazer um overview mesmo sobre um pouco sobre o mercado de games, os modelos de negócio, e aí lá da metade para o fim a gente vai discutir essa questão do valuation das empresas de jogos, né? Então, eu quero ver com vocês
um pouco sobre como se ganha dinheiro com games e, dessa forma, quais são os valores, né, os ativos de uma empresa de games, e aí entender um pouco essa coisa do potencial de investimento que a sua empresa vai ter, o valuation e, enfim, como que essas questões elas são definidas. Vamos começar um overview bem rápido sobre o mercado de games, né? Eu não vou entrar em detalhes, essa coisa do crescimento da indústria e tal. Imagino que se vocês acompanham bastante palestra sobre a indústria de games, vocês devem ver bastante esse gráfico da Newzoo. Mas é só para mostrar os 3 principais segmentos da indústria, né? Que é o segmento mobile, PC e console. A gente tem aí uma indústria que está crescendo numa média anual, né, de 11%, né, na última década, né, de 2012 a 2021. O mercado mobile ele cresceu 26% nesse período, né? Mercado PC 3%, console 2,3%, taxa média anual, né? Se você pegar o crescimento total, né, a indústria mais do que dobrou de tamanho em 10 anos, né? Então, é uma indústria que está crescendo bastante, em especial o mercado mobile, que é um mercado que é muito potencializado aí pelos aplicativos dos jogos, né, com microtransação e tudo mais, que tem dominado aí o faturamento da indústria. Você vê em que 2021, 59% aí do faturamento da nossa indústria veio do mercado de jogos para celular, né? Então, é um grande segmento. Isso não significa que o segmento de PC e de console não esteja crescendo, né? É um setor da economia da cultura, né, que cresce 3% ao ano, no caso do PC, 2% ao ano, no caso dos consoles, e aí uma década é uma coisa que realmente é impressionante comparando com outros setores da economia e também das próprias indústrias criativas, né? Então, é um ótimo setor no quesito de investimento. Então, cada vez mais investidores eles estão interessados a abocanhar um pouco desses 180 bilhões aí que correspondem à nossa indústria. E aí, eu queria falar um pouco, assim, claro que esse gráfico, né, quando vocês olham, parece muito mais complexo do que realmente mas só para vocês entenderem um pouco essa questão do modelo de negócios da produção de jogos, né? Então, esse gráfico ele vai traduzir um pouco esse processo de quem que são os players desse mercado, para onde flui o dinheiro nesse mercado, antes da gente entrar nessa coisa da empresa de games, o seu valuation e etc. Seria legal a gente fazer um overview um pouco desses pontos, né? Então, começar pelo número 1 aqui que vocês estão vendo, que são os desenvolvedores, são vocês, né, majoritariamente que estão assistindo a gente, que são criadores de jogos, né? Então, o que vocês fazem? Vocês produzem o centro do que a nossa indústria distribui para os seus consumidores, né, que é o jogo em si. Mas nesse ecossistema, a gente também tem os middlewares, né, que não são as ferramentas de desenvolvimento e também as engines, enfim, e todas as ferramentas que vocês usam para criar seus jogos. Temos as publishers, que são os responsáveis por distribuir o jogo, por fazer o marketing do jogo. Temos os distribuidores, que são as lojas, né? Então a Steam, a Microsoft com a sua loja, a Google Play com a sua loja, a Apple Store com a sua loja, são os distribuidores. É a loja pela qual os consumidores acessam o teu jogo e compram o teu jogo. E por fim, temos aí os consumidores, né? Então, entendendo um pouco esse fluxo de bens e dinheiro nessa indústria, como é que funciona isso aqui? A gente tem o desenvolvedor aqui no começo, que ele vai precisar de uma ferramenta de desenvolvimento para produzir o seu jogo. Para produzir esse jogo e acessar essa ferramenta de desenvolvimento, ele tem que pagar uma licença, uma assinatura ou um percentual do faturamento do jogo para poder usar aquela ferramenta, né? Então, a depender aí do modelo da Unity, da Unreal, a gente tem várias outras ferramentas aí no mercado que elas vão trabalhar com esses diferentes modelos de ou você paga para usar uma licença, ou você paga uma assinatura, ou você também entrega um percentual do faturamento do seu jogo em contrapartida para o uso daquela ferramenta de desenvolvimento. E aí você usou essa ferramenta, fez o teu jogo, está com o jogo pronto. O que você vai fazer? Você tem 2 caminhos para fazer o teu jogo ser vendido. Você pode passar esse jogo para uma publisher,
que vai fazer o marketing desse jogo e que também vai financiar o desenvolvimento desse jogo. Então você licencia para essa publisher o direito de distribuição desse jogo. Em troca, ela vai, o pontilhadinho aqui, né? Ela vai financiar esse jogo para você e ela vai devolver para você as taxas e um percentual das receitas de vendas, menos o percentual que vai ficar com ela, né? Depois, mais para frente, eu vou mostrar isso de outra forma que vai ficar mais claro. O que essa publisher vai fazer por você? Vai fazer toda a parte de marketing e PR do teu jogo e vai gerir essa questão da distribuição, a loja, precificação, estratégia de mercado e tudo para você. Você então vai fazer o jogo, licenciar, e a publisher cuida de tudo, só te manda o dinheiro no fim do mês ou no fim do ano, dependendo de como for o acordo. Se você não fizer com uma publisher, qual que é o outro caminho? Você publicar direto numa loja, né? Que seria o self-publishing, né? Que seria essa distribuição diretamente na Steam, na Google Play, na App Store, etc. Sem passar pela publisher, sem passar pela publisher, você não vai ter o financiamento da publisher para fazer teu jogo, esse advance, mas ao mesmo tempo você não vai ter que ceder parte do faturamento para esse outro agente, né? Então você vai ganhar 100% aí do faturamento do teu jogo que for distribuído aí na loja. O que essa loja vai fazer? Ela vai pegar uma porcentagem que na média de mercado é 30%, Steam pega 30%, Google Play pega 30%, App Store pega 30%, a loja da Epic pega 11%, se não me engano. Eles vão pegar essa porcentagem do faturamento e te dar o resto do faturamento do teu jogo pelo serviço de loja, né? De fazer aí esse trabalho de vendas, de colocar lá para o consumidor acessar o seu produto. Então, esse é mais ou menos o fluxo do modelo de negócio da nossa indústria. Seja no PC, mas também no mobile. No mobile você tem a loja de aplicativos de celular, só que ao invés da receita ser uma receita que vem da venda unitária daquele produto, ela é uma receita que vem das microtransações que vem de dentro daquele produto. Mas o ciclo é mais ou menos esse que vocês estão vendo aqui na tela, né? Então, foi importante só para a gente entender, recapitular um pouco essa ideia do modelo de negócio, vocês vão ver lá para frente no que isso importa, né? Então, resumindo isso que a gente conversou, o desenvolvedor, de todo o dinheiro que você ganha vendendo um jogo, o desenvolvedor ele vai ficar de 10% a 60% desse faturamento se ele trabalhar com uma publisher, que vai ficar com o restante dessa porcentagem, né? Então, o desenvolvedor fica com 50%, a publisher 50%. O desenvolvedor fica com 10%, a publisher com 60%. Enfim, essa porcentagem aí da distribuição. E a plataforma onde aquilo está sendo distribuído fica em média 30% dessa grana que o consumidor pagou lá. Então, dos R$100 que você comprou um jogo, R$30 fica com a plataforma, R$30 fica com a publisher, 30 e R$40 fica com o desenvolvedor, por exemplo, né? Só para vocês entenderem como se distribui um pouco esse faturamento. Então, o potencial de faturamento de um desenvolvedor que está vendendo um jogo de entretenimento do mercado é basicamente esse, né? É o dinheiro que ele está desenvolvendo, menos as taxas da publisher quando ele tem publisher, menos as taxas da plataforma que ele está distribuindo. Que é quando você não tem publisher, né? Você vai lá e você faz tudo sozinho. Marketing, financiamento, criação, tudo sozinho. E você só vai perder aquela taxa de 30% da plataforma, né? Mas é basicamente assim que você faz a distribuição do seu jogo. Pois bem, então, como que você ganha dinheiro com games, né? Você ganha dinheiro com games de 4 formas distintas. Então, você tem esse ecossistema onde você desenvolve o jogo, ou tem a intermediação de uma publisher, ou põe direto na loja, esse jogo é consumido pelos jogadores, e daí você tira o seu faturamento. Mas esse faturamento ele vai sair ou de um pay-to-play premium, que é a venda unitária, mais os eventuais DLCs e extensões que vocês lançarem, né? Então, é o modelo clássico, né? Você paga pelo cartucho, né? Para quem lembra do Super Nintendo, você paga pelo CD, você paga pelo download, e você vai ter aquela experiência completa daquilo que você pagou no download.
Você tem o free to play, então você baixa de graça, você joga o jogo de graça, mas dentro daquele jogo você pode comprar vantagens naquele jogo ou mudanças cosméticas e etc. para poder, enfim, avançar e progredir naquele jogo. Mas se você quiser jogar de graça para sempre, você está jogando de graça e o desenvolvedor ele vai tirar dinheiro dessas microtransações. Você tem também o modelo de assinatura, que é a venda recorrente. Então, desde um World of Warcraft, né, que você paga uma assinatura, até alguns jogos free-to-play que você também paga clubes de assinatura para ter vantagens recorrentes dentro do jogo, e você recorrentemente paga por essa assinatura, e até modelos de negócio, como por exemplo a gente tem agora Apple Arcade, Game Pass, etc., que você paga uma assinatura para um serviço e esse serviço redistribui o financiamento dessa assinatura para os desenvolvedores que estão entrando naquele clube, naquele Netflix dos games, né, como está na moda falar. E por último a gente tem os anúncios, né, que são banners e anúncios de produtos, e em especial de outros jogos que passam no meio do teu jogo, né? Então, todo o dinheiro que vem de um jogo de entretenimento, ele vai passar por esses 4 modelos. O que acontece? Os jogos, eles mesclam esses modelos. Por exemplo, o FIFA, o PES, né, o eFootball agora, né? Eles são jogos que você paga, você compra, mas dentro desse jogo você também pode comprar lá os pacotinhos de jogadores, que é uma microtransação, né? Então, você tem jogos free-to-play que tem microtransação, mas também tem os anúncios. Então, eles misturam essas formas de monetização dentro do jogo, mas basicamente são essas as 4 formas de você levantar dinheiro, de você pagar pelo produto aí que você desenvolveu, de você receber esse faturamento aí do jogador. E aí, basicamente, então, você tem um modelo que é o jogo como produto, ou seja, você desenvolve o jogo, você lança o jogo e acabou. Você vendeu aquela experiência fechada, no máximo você vai corrigir bugs, lançar um patch ou outro, mas é isso, desenvolve, lança, ganha o dinheiro daquele lançamento, parte para o próximo projeto. O jogador ele vai comprar, consumir uma experiência fechada e é aquilo lá que está sendo vendido. Agora, dentro desse modelo do jogo free-to-play, do jogo com microtransação, a gente tem a ideia do jogo como serviço, que é o quê? Você desenvolve, você lança, mas o lançar o jogo é só o começo. Por quê? Porque você lançou a primeira versão do seu jogo, em que você vai analisar os dados de comportamento do usuário, você vai dar suporte a eles, você vai analisando esses dados, criar novos conteúdos, criar eventos, adicionar novas fases, você vai afinar o jogo, você vai implementar essas mudanças, analisar os dados dessas mudanças e assim ad infinitum, que é o que a gente chama de live ops. Nesse tipo de jogo, o custo de produção do jogo não acaba com o lançamento. Na verdade, ele começa com o lançamento. Porque essa estrutura que a gente chama de live ops é uma infraestrutura de custos fixa que não vai ser modificada pelo lançamento do jogo. Você vai continuar investindo naquele produto para que ele continue engajando o usuário, porque o que gera dinheiro para você não é a venda daquele produto, mas a manutenção do usuário naquele produto consumindo coisas dentro daquele jogo, né? Que é basicamente esse funil que a gente está falando de aquisição, retenção e monetização. Então, o que você tem que fazer nesse tipo de jogo? Você tem que adquirir o usuário para ele baixar o teu jogo, ele vai jogar o teu jogo, ele vai ter que continuar jogando o seu jogo, que é a retenção. Então, não adianta a pessoa baixar o teu jogo, fazer download e desinstalar no dia seguinte. Ela tem que se manter jogando no teu jogo. E não adianta ela só se manter jogando no teu jogo. Ela tem que converter de usuário gratuito para usuário pagante para você ter algum faturamento, né? E dentro desse tipo de jogo, que a gente tem algumas métricas, como, por exemplo, essa questão da aquisição do usuário. Então, você tem que fazer as pessoas baixarem o teu jogo, que pode ser de uma forma orgânica ou de uma forma paga. Ou seja, você pode fazer com que várias pessoas baixem o teu jogo porque elas conheceram, ouviram falar de amigos, viram alguma ação no Facebook
ou uma matéria na mídia, seja lá o que for, ela vai baixar teu jogo, vai procurar nos recentes da loja, vai baixar porque achou legal. Beleza, isso aí é orgânico. Só que hoje, no mercado de aplicativos, né, de jogos para celular, você tem aquisição de usuário estimulada, paga, que é o quê? Que você tem que comprar anúncios, que você tem que comprar anúncios dentro de outros jogos, anúncio no Facebook, anúncio no Instagram. Então, quando você vê lá Honor of Kings, Coin Master e etc. aparecendo toda hora na tua tela lá no feed das suas redes sociais, é o desenvolvedor, a publisher daquele jogo, despejando dinheiro para comprar usuário. Porque daqueles que vão ver aquele anúncio, uma porcentagem vai baixar aquele jogo, da porcentagem que baixar aquele jogo, né, o install, né, uma porcentagem vai se manter naquele jogo, e daquela porcentagem que se mantém no jogo, uma porcentagem vai fazer uma compra naquele jogo. Esse gráfico aqui, se não me engano, da Superdata, ele vai mostrar que, na média global, em 2020, custou $1,47 em anúncios para você ter um usuário que vai instalar teu jogo e $43,88 para você ter um usuário que vai comprar alguma coisa no teu jogo. Então é caro comprar usuário, então você tem que ter muito usuário no teu jogo, ou muito usuário orgânico, por alguma estratégia que você fez de crescimento orgânico, ou muito dinheiro para pagar anúncio para o teu jogo, ter um volume de pessoas jogando esse jogo para dar um faturamento. E aí a gente tem outras métricas que você olha, né, quando você está pensando nesse mercado, que é a questão da retenção. Então, quantos % dos jogadores que jogam o jogo no primeiro dia se mantêm jogando esse jogo depois do primeiro dia, né? Então, na média, é 25%. Né? Dos jogadores que baixam o jogo hoje, quantos vão ainda estar jogando esse jogo daqui a 28 dias? A média é entre 1% e 2%. Isso mostra que você tem que ficar sempre adquirindo usuário. E aí, na questão da conversão, né, que esse aqui é o ARPU, né, que é o Average Revenue Per Paying User, né, então a renda média por usuário pagante, significa que, na média dos jogos, então aqui tem o amarelinho top 25, o mediano e os piores 25% de jogos, na média, cada usuário pagante vai gastar $6 no teu jogo, né? E aí você tem essas métricas todas sobre os jogos mobile. Por que eu estou falando dessas métricas? Por que eu estou falando desses números? Por que eu estou falando dessas estatísticas? Isso aqui, essas métricas aqui, quando você está falando de jogo mobile, ou as métricas de venda, de wishlist, etc., quando você está falando de jogo como produto, jogo premium, são essas as métricas que um investidor vai olhar para falar, vale a pena ou não colocar dinheiro naquele produto, né? Naquela empresa. Então ela vai olhar o que você já fez e vai falar assim, ó, tem potencial aqui, tem potencial ali. São essas as métricas, esses os números que você tem que ter de inteligência, que você tem que organizar para mostrar para o teu investidor, para validar o potencial do teu produto. Agora você vai me dizer, tá, mas e se meu jogo não foi lançado ainda? Aí você vai fazer uma pesquisa de mercado em que você vai analisar outros produtos semelhantes num mercado, numa perspectiva otimista, pessimista e realista, para fazer essas estimativas de aquisição, de retenção, de monetização ou de vendas, wishlists e etc. Né? Mas no fim das contas, o que você vai ter que analisar, e é por isso que eu estava querendo fazer esse resumo dos modelos de negócio, é ver esse potencial de faturamento e esse potencial de você recuperar o investimento de desenvolvimento do teu jogo. Lembrando que o que o investidor quer quando ele coloca dinheiro na tua empresa é recuperar esse dinheiro um dia. E como que ele recupera esse dinheiro um dia? Ele recupera esse dinheiro um dia com você lançando aquele produto, gerando faturamento, gerando novos produtos e ampliando o valor da tua empresa. Né? Então, é por isso que eu quis dar esse resumo sobre essas métricas, essas questões do modelo de negócio da indústria e tudo mais, antes da gente chegar aí nas formas de investimento e aí, por fim, falar dessa questão do valuation, e aí eu abro para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. Bem, então vamos falar da questão do investimento. Legal.
você tem que ter o jogo, seja mobile, seja com free to play, seja premium de PC, seja de console, seja lá qual for o modelo de jogo, e você precisa levantar dinheiro para desenvolver esse jogo, né? É lógico que você pode fazer esse jogo com recursos próprios. Que recursos próprios? Você tem um emprego durante o dia, você trabalha no seu jogo à noite, isso é recursos próprios. Você tem o dinheiro do teu pai, do teu tio, do whatever, que vai botar uma grana na tua mão para você desenvolver o jogo, legal, um amigo, seja lá o que for. Você tem a hipoteca da tua casa, você pega dinheiro emprestado em banco, não recomendo, mas aí você usa esse dinheiro para fazer teu jogo, enfim, você usa recursos próprios, uma poupança, seja lá o que for, para fazer teu jogo. Mas a gente sabe que grande parte dos desenvolvedores não tem esse recurso para ter aí 200, 300 mil reais, que é para fazer um jogo de lançamento comercial, que é a base, assim, mais ou menos, para você fazer um jogo independente, né, hoje em dia. E aí, o que você faz, né? Como que você faz? Você tem basicamente duas formas de você receber esse dinheiro. Você pode receber investimento no teu projeto ou investimento na tua empresa, né? Então, quais são a diferença nessas duas coisas? Quando você recebe um investimento no teu projeto, o investidor vai ser sócio daquele jogo, ele não vai ser sócio da tua empresa. E normalmente o que ele vai ser de sócio do jogo é com contrapartida em revenue share. Ou seja, ele vai receber uma porcentagem do faturamento daquele produto, né? Então ele vai colocar dinheiro naquele produto, ele vai receber uma porcentagem do faturamento daquele produto e é assim que vai estabelecer a relação comercial, né? E que tipo de investidor investe no projeto? As publishers, né, que a gente estava falando, em geral elas investem no projeto, elas não pegam participação da empresa, etc. Não, elas pegam, faz um contrato lá de licenciamento, elas têm uma porcentagem de faturamento do projeto e normalmente elas investem no projeto que são, quando a gente fala de premium, né, de jogos que você vende por unidade, são jogos não escaláveis de progressão linear que você vende por unidade e que por mais que ele venda muitas unidades, ele ainda tem essa questão de o faturamento é diretamente proporcional à quantidade de jogadores, né? Por isso que é linear. Então, se você tem 100 jogadores vendendo a 10 reais, né, você tem 1.000 reais. Então, a quantidade de jogadores e a quantidade de faturamento é diretamente proporcional. Que é diferente quando a gente está falando de um jogo free-to-play, que é quando a gente fala de volume, que são aqueles jogos que ele não ganha nenhum dinheiro por muito tempo, até ele adquirir um número suficiente de usuários em que ele começa a ganhar dinheiro e a partir daí escalar. Então é basicamente assim, os primeiros 10 mil jogadores do teu jogo, você está ganhando 0 reais. Nos 100 mil jogadores do teu jogo, você está ganhando alguns reais. 1 milhão de jogadores, você está começando a fazer o break-even do que você gastou para desenvolver o jogo. 10 milhões, você está fazendo 10 vezes o dinheiro que você gastou para fazer o teu jogo. Então, você vê que a progressão do faturamento, ela não é diretamente proporcional ao número de jogadores. Na verdade, ela escala exponencialmente em relação ao número de jogadores do teu jogo. Nesse tipo de produto, é o que normalmente os investidores vão para o investimento em equity direto na empresa primeiro. Por quê? Porque eles estão pensando no longo prazo do faturamento daquela empresa e de que, comprando uma parcela daquela empresa, ele vai poder revender aquela parcela daquela empresa, do equity daquela empresa, né, que é a participação acionária daquela empresa no futuro, para outro investidor em outra rodada de investimento, né? Mas aí vocês vão me dizer, significa que jogos premium, jogos que são de progressão linear, etc., empresas que só fazem jogo para PC e para console, não tem investimento em equity na empresa? Não é verdade, tem sim. Mas quando que elas vão ter esse investimento? Quando o investidor vê na propriedade intelectual que vai estar naquela empresa um potencial de escalabilidade. Por quê? Porque o investidor que compra a ação da tua empresa, o que ele está buscando é vender as ações daquela empresa no futuro. Então ele quer ver o potencial da tua empresa no futuro, ele não quer ver se esse jogo único que você está desenvolvendo agora vai fazer sucesso. Ele quer saber se aquele jogo que você está fazendo agora vai adicionar valor na tua empresa e o valor da tua empresa vai se tornar algo que ele vai poder revender depois no futuro. Que é quando a gente fala de IP, de franquias, de legitimação do produto,
de fama dos game devs, eventualmente, de comunidade nucleada daquele produto. Então, é assim que a gente entende quando uma empresa que faz jogos premium passa a ser interessante a se investir não só como revenue share daquele projeto, mas também com equity naquela empresa, né? Então, estamos aí, 2 modelos, projeto e empresa. Vou investir em projeto. Como que funciona? Você tem as fases de desenvolvimento do teu jogo. Em geral, o investidor, e eu coloquei aqui a publisher, ela vai colocar o dinheiro entre a pré-produção e a produção. Por quê? Porque dificilmente a publisher vai colocar, ou o investidor anjo, ou seja lá o que for, vai colocar dinheiro no teu jogo antes dele ter alguma prova de conceito, algum protótipo daquele jogo, para validar se aquilo que você fez é algo que você consegue entregar. Se aquela promessa, se aquela ideia de produto é algo que você consegue efetivamente entregar. Pois bem, nesse processo aí de você receber esse investimento, você vai falar assim, mas tem gente que só tem o conceito do jogo e conseguiu investimento. Em geral, são desenvolvedores que já produziram jogos de sucesso no passado, que já tem uma validação do mercado, e aí eles conseguem dinheiro na fase de conceito. Por quê? Porque o investidor já tem um retrospecto, né, um track record daquele desenvolvedor, de que ele vai conseguir entregar aquele produto naquela qualidade. Então, sei lá, se o Notch, desenvolvedor do Minecraft, vira para o investidor e fala, não que ele precise de investidor, porque ele está cheio da grana, mas tudo bem, mas vamos supor que ele vira e fala assim, tô querendo fazer um outro jogo aqui. Ele não vai precisar do protótipo necessariamente desse jogo, porque é o jogo do criador de Minecraft, né? Então, é outra história. Agora, você, desenvolvedor independente, que está aí nos seus primeiros produtos, que ainda não tem uma grande legitimação, em geral vai exigir, além do conceito, do GDD, de uma ideia legal de jogo, uma validação, um protótipo desse jogo para mostrar, né, o que esse jogo é capaz de fazer. E aí você recebe esse aporte, né? Você, com esse aporte de dinheiro, produz esse jogo, e aí tem outras possibilidades de entrada de dinheiro. Então, prêmios, crowdfunding, pré-venda, enfim, tem outras estratégias, mas majoritariamente o investidor, ele vai entrar nessa fase. Quando você está na pré-produção, quando você já, ou começando a produzir o jogo, e ele vai injetar esse dinheiro para você terminar a produção desse jogo, e ele vai entrar como sócio do faturamento desse produto. Pois bem, aí tem o outro tipo de investimento, que é o investimento na empresa. Uma empresa de jogos, né, principalmente quando a gente está falando também dos jogos free to play, ela vai começar, e aí esse gráfico aqui é o tempo e o dinheiro, né? Essa linha azul é o dinheiro sendo gasto. Então você começa com R$0 de faturamento e você gasta dinheiro até você produzir o teu jogo e lançar o seu jogo. Quando você lançar o teu jogo, você começa a ganhar dinheiro, até que você ganhe o dinheiro suficiente para ter recuperado o dinheiro que você gastou produzindo o jogo. E a partir daí, é só lucro, né? Isso, lógico, é um gráfico que simplifica as coisas, né? Mas é só para vocês entenderem que você começa lá, quando você não tem nada, você não tem protótipo, você só tem uma ideia, e você não tem track record, não tem jogo lançado no mercado, não tem nada, quem vai botar dinheiro em você? Ou é você mesmo, ou é o que a gente chama na indústria de family, friends and fools, né? Que é família, amigos e o fools, né? São os idiotas que vão dar dinheiro na tua mão sem ter nenhuma ideia de que você vai conseguir fazer alguma coisa com aquele dinheiro, né? Mas que é justamente esse conceito de, no comecinho, esse primeiro protótipo, essa primeira validação, você vai lá, tenta fazer alguma coisa, faz teu protótipo legal. Validei um pouco meu negócio. Aí entram os investidores anjo, que é quando você ainda não lançou o jogo, mas que você mostra o potencial, você mostra que tem aquele produto tem para onde ir, e aí esses investidores vão colocar dinheiro na tua empresa antes mesmo de você lançar teu jogo. Lançou teu jogo, aí é o Seed VC, né, que é o Venture Capital, que é o capital semente, que é o capital que fala assim, você lançou o jogo, você ainda não deu break-even, você ainda não recuperou o investimento que você já fez para produzir o produto, mas a gente vê potencial e vai injetar esse dinheiro para você escalar no crescimento da tua empresa. E aí, quando você já está dando lucro, aí é o Venture Capital, que é o quê? Que é, vamos receber investimento aqui para expandir
o potencial de escala da minha empresa, o potencial de faturamento da minha empresa e assim por diante. Então é mais ou menos esse o ciclo de investimento que a gente está falando. No ticket aí desse programa da Indie Hero, com os startups, a gente está falando desse ciclo aqui, desse ciclo aqui mais ou menos no investidor anjo, né? Que é, vocês têm aí um protótipo, vocês têm aí um conceito, vocês ainda não estão super faturando, lucrando, o jogo ainda não está lançado, etc. Mas vocês precisam do dinheiro, vocês já têm alguma coisa para mostrar, um potencial para mostrar, e vocês precisam do dinheiro para terminar de produzir esse jogo, lançar esse jogo, receber o lucro, gerar esse valor para a tua empresa, e do valor dessa empresa é desse equity que ele vai tirar no futuro o lucro enquanto investidor. Então, é mais ou menos esse o ciclo de investimento nas empresas. E aí, como que é gasto o dinheiro no decorrer de um desenvolvimento de um jogo, né? Então, quais são as fases de desenvolvimento de um jogo e quantos % do orçamento de um jogo é gasto em cada uma dessas etapas, né? Então, os primeiros 2%, vamos dizer assim, é a fase do high level game concept, né? Que é basicamente a ideia, né? Então você vai ter a ideia, você vai pensar naquela ideia e falar assim, ó, essa ideia é boa? Devo seguir com essa ideia? Passa para o concept, que é quando você vai, ok, dessa ideia eu vou tentar fazer um esboço dessa ideia, vou fazer um GDD, vou fazer as primeiras artes conceituais, vou fazer os primeiros desenhos da mecânica, e com isso eu vou olhar, vou ter gasto aí uns 5% do orçamento, né? Lembrando que tempo de profissional é orçamento. Se você não está pagando os seus profissionais porque são todos eles sócios da ideia, vocês estão sendo pagos, entre aspas, com o tempo que vocês estão dedicando ao projeto. Lembrem o seguinte, se você deveria estar ganhando, sei lá, R$3.000 por mês para trabalhar no teu jogo e você está ganhando 0, significa que por mês você está investindo R$3.000 na tua empresa. Porque você está deixando de receber o salário que você deveria receber por estar trabalhando naquele jogo, né? Então, não é porque você não está gastando dinheiro de verdade, né, da tua conta, que não é dinheiro que você está investindo. Porque o tempo de um profissional qualificado que você é e que seus sócios são, também é dinheiro. E aí você está gastando lá os primeiros 5% do tempo que é dinheiro, ou de dinheiro efetivamente, se você tiver contratado um concept artist, etc., para validar esse conceito do jogo, você fala assim, pô, esse jogo vale a pena fazer o conceito, vou fazer o protótipo. E aí o protótipo você consome mais uns 5% aí do orçamento para validar uma primeira versão jogável daquele jogo. Primeira versão jogável, mecânicas funcionaram, é aquilo mesmo, vale a pena fazer isso? Você vai fazer o Vertical Slice. O que é o Vertical Slice? É um protótipo mais desenvolvido. De onde surge a ideia do Vertical Slice? Pensa que o jogo é um bolo. Em vez de você fazer o bolo inteiro, você vai fazer só uma fatia daquele bolo bem fininha, mas que tem a cobertura, a primeira camada de massa, o recheio, a segunda camada de massa e a base do bolo. Então, tem tudo que vai ter no jogo, só que é uma fatia fininha. Então, não tem todas as fases, não tem todos os boss, não tem tudo, mas tem as mecânicas, tem a arte como ela vai ser, tem a base da animação. Então, o Vertical Slice é uma versão do jogo que vai ter tudo aquilo que a experiência do jogo final vai oferecer, só que de uma forma restrita e reduzida, né? Isso normalmente gasta mais uns 10 a 15% do orçamento do desenvolvimento de um jogo. E aí você entra na fase de desenvolvimento do produto em si, né? Se você no Vertical Slice fala assim, ó, esse jogo não tem como ir para o mercado, não está conseguindo investimento, etc., abandonou o Vertical Slice. Se conseguir investimento, aí você vai para gastar até uns 30 a 50% do orçamento para você desenvolver efetivamente o teu produto, né? Que é a versão alfa do jogo, que é a primeira versão do jogo, ainda com alguns problemas, ainda com algumas coisas, mas que é o jogo em si que você está entregando. Com essa versão do jogo, você entra na versão beta do jogo, que é o quê? Você tem a base daquele jogo, mas ele está cheio de bugs, está cheio de problemas, ele tem que polir, tem que melhorar a arte, tem que refinar uma coisa do gameplay, fazer um balanceamento, que é os últimos 20% do orçamento que você tem que gastar para otimizar esse jogo
e para ampliar as chances de sucesso dele. Lógico, gente, isso aqui é um panorama, mas é só para vocês entenderem, nesse roadmap de desenvolvimento de um jogo, mais ou menos onde é gasto, né, o orçamento do desenvolvimento de um jogo. Significa que, se você gastou 100% do orçamento no alpha, você precisaria ter 20% para fazer a otimização, para fazer o beta. Se você gastou metade do teu orçamento para fazer o vertical slice, significa que provavelmente vai faltar para fazer o resto. E assim por diante. Então é para você entender um pouco também como que você está em relação ao teu orçamento, né? E aí a gente chega na questão de $1 milhão, que é o valuation. Tá bom, eu tenho meu jogo, estou fazendo aqui já tenho meu jogo produzido, ou vertical slice, já tenho jogos lançados, eu só tenho o conceito do meu jogo, vou chegar na frente do investidor e vou oferecer porcentagem na minha empresa para pegar dinheiro daquele investidor para fazer jogo. Quanto dinheiro eu peço e qual porcentagem da minha empresa que eu vou dar para aquele investidor? Como que a gente sabe isso? Primeira tranquilidade para vocês. Vocês não precisam saber isso. É bom ter uma noção? É bom ter uma noção. É bom saber dialogar com o investidor e fazer essa negociação? É bom fazer essa negociação com o investidor. Só que quem tem inteligência para fazer isso é o investidor e é o intermediário, né? Nesse caso do que vocês estão vivendo com o programa da Indie Hero, a Indie Hero é justamente esse intermediário que vai ajudar vocês a entender se esse valuation é uma coisa que vocês estão sendo explorados ou se é uma coisa que está dentro do mercado, porque eles vão trazer essa inteligência de mercado junto com eles para ajudar a mediar vocês. Mas, quando vocês estão sozinhos, é só você, investidor, o investidor fala assim, vou pegar 50% da tua empresa para te dar esses $100 mil, porque tua empresa vale $200 mil de valuation. Como que você sabe se isso é uma lorota ou não é? Bem, só para vocês entenderem, então, como que são os métodos de valuation que normalmente existem aí no mercado. A gente tem o método dos múltiplos, fluxo de caixa descontado, ativos e o método do Venture Capital, que é o método que vai ser mais utilizado aí para as empresas de games, e eu vou falar no final. Qual que é o método dos múltiplos, né? O método dos múltiplos é o método que você pega os ganhos da tua empresa, aplica um múltiplo desse número para obter uma avaliação, né? Então, é a razão preço e ganhos, então, lucro anual versus o valor de empresas comparáveis no mercado. Então, você vai multiplicar, né, o teu faturamento, comparar com empresas no mercado e você vai tirar um valor disso. Qual que é o problema desse método dos múltiplos? Ele não deixa também de ser um chute. E os riscos é que o investidor provavelmente não vai ficar feliz, porque esses múltiplos eles são enganosos. Você pode chutar, né, que minha empresa vale 10 vezes o faturamento dela, porque em 10 meses a gente vai faturar tanto. Mas assim, é tudo chute. É tudo chute de faturamento, é tudo chute de quanto você consegue ganhar. E aí esse valuation, ele gera uma bolha, né? Quando teve lá nos anos 2000, vocês que eventualmente acompanharam, né, essa questão das startups e tal, não sei se vocês conhecem a bolha das .com no começo dos anos 2000, que teve o boom das empresas de internet que faziam vários valuation por esse método dos múltiplos. Elas ganhavam valuations enormes e quando ia ver, elas não conseguiam 10% do faturamento que elas projetavam no múltiplo que elas iam fazer. Que era do tipo, se em 2 meses eu dobrei meu faturamento, significa que em 10 vezes eu vou aumentar 1000% o meu faturamento, significa que meu valuation vai ser 1 bilhão daqui a 10 anos. Isso é um método múltiplo sendo extrapolado à 10ª potência, claro. Isso gera uma perspectiva falsa de valor que pode gerar uma bolha e que o investidor pode perder dinheiro porque ele acreditou num potencial de multiplicação daqueles ganhos, daquele crescimento que não se concretiza, né? Tem o método, então, do fluxo de caixa descontado, que é um método um pouco mais conservador, que é da premissa básica que pega o fluxo de caixa futuro, desconta de uma base de dados acordado, e você vê
quanto de faturamento você consegue crescer escalando o número de a questão das despesas da tua empresa, e assim você chega num valor aí de quanto você faturaria, com esse valor que você faturaria, quanto que custa o valor da tua empresa em determinado período, e você vai conseguir ter esse valuation da tua empresa. O problema é que, de novo, essas projeções podem estar completamente erradas, porque elas são baseadas em suposições. Essas suposições, essas projeções, elas em geral são falhas. É uma avaliação que pode estar errada em relação à escala do fluxo de caixa e também os custos que você vai ter aí para frente, né? Isso é um problema também para empresas que ainda não têm receita, que nem uma empresa de jogos. Se eu ainda não lancei meu jogo e eu não estou vendendo ele, como é que eu vou saber qual que é o meu fluxo de caixa para descontar o meu custo, para saber qual que vai ser meu faturamento? Não tem, é impossível. Então, para startups, esse é um método que não funciona. E aí a gente tem o método dos ativos, que é, enquanto o método fluxo de caixa, o método dos múltiplos, eles vão olhar para o futuro, o método dos ativos vai basicamente olhar para a tua empresa hoje e vai falar assim, tá, o que você tem de valor hoje na tua empresa? Que produtos que você tem, qual que é o valor de imobiliário que você tem, qual que é o estoque da tua empresa, qual que é o balanço patrimonial, funcionários ativos, passivos, etc. Vai fazer uma conta com isso e vai chegar num valor. O problema disso aí é que grande parte das startups não tem ativos tangíveis. É um ativo intangível. Uma propriedade intelectual de um jogo, um jogo no mercado, alguma coisa assim, são ativos intangíveis. Não é uma coisa que você sabe o valor daquele produto, né? Não é uma coisa que você consegue mensurar de forma matemática estrita. Então, esse método dos ativos também é um método que tem aí seus furos quando a gente fala de startup. E aí a gente chega no método Venture Capital, que é um método que também não é um método, vamos dizer assim, objetivo, não um método matemático, mas é um método em que o empresário e o investidor, eles negociam para chegar a um acordo de quanto que é o valor daquela empresa, né? E eles se baseiam no valor dessa empresa comparando com outros negócios feitos no passado e recentemente, né? Então, o que o investidor vai fazer? Ele vai olhar e vai falar assim, a Wildlife, na rodada tal, ela é uma empresa que tem tal tamanho, tantos jogos, tantos downloads dos seus jogos, tais métricas, e ela recebeu um aporte de investimento de tanto. Fazendo essa comparação com essa outra empresa, então essa outra empresa deveria ter investimento de tanto, valuation de tanto. Então, assim, é um método que continua sendo subjetivo, continua sendo comparando duas empresas diferentes, continua sendo analisando algumas métricas subjetivas e colocando isso em balanço, só que parte desse processo de negociação de você partir de um valor combinado e entender as métricas que constroem aquele valor combinado. Para vocês terem um exemplo, para quem acompanha Shark Tank, né, e como a gente estava no Shark Tank, inclusive a Indie Hero, né, investida pelos Sharks, né, do Shark Tank Brasil, é basicamente aquele modelo em que você chega, você fala, minha empresa vale tanto, eu quero tantos por cento, portanto, eu quero tanto dinheiro por tanto da minha empresa. O investidor fala assim, eu acho que não, eu acho que a tua empresa vale tanto. E assim, nessa negociação que sai a média. Você precisa dizer o valor que a tua empresa tem? Não. Você pode simplesmente falar, eu preciso de tanto dinheiro para fazer meu jogo. E aí o investidor fala assim, olha, estou analisando aqui, a tua empresa, por essas métricas que você apresentou, a tua empresa vale tanto e, portanto, eu quero tanto por cento da tua empresa por esse dinheiro que você precisa. E aí vai passar por um processo de negociação para encontrar um termo que os dois concordam. Então, o que vai definir esse valor da empresa é olhar quais são os ativos tangíveis e intangíveis de um estúdio de jogo para que o investidor entenda o potencial econômico daquela empresa, daquele estúdio. Porque, de novo, no fim das contas, o que o investidor quer é lucrar com aquele pedaço de empresa que ele comprou.
Ele quer comprar esse pedaço da tua empresa por 100 mil hoje e vender por 10 milhões daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Ou se ele quiser se livrar mais rápido, comprar por 100 mil hoje e vender por 1 milhão daqui a 5 anos, 2 anos, 1 ano. E aí essa perspectiva que ele vai fazer. Mas o grande ponto do investidor é, eu quero comprar na baixa e vender na alta. Eu quero comprar agora que a empresa tem potencial, mas ele não está consolidado, para quando essa empresa tiver com esse potencial consolidado. E como que esse investidor vai ver esse potencial consolidado? É lógico que ele vai ver faturamento, contratos firmados, como estão as contas da empresa. Isso é uma coisa que ele vai analisar, né? Ele vai analisar o negócio que ele está entrando, mas aí ele vai analisar as propriedades intelectuais, que entra numa avaliação muito subjetiva. Qualidade artística do produto, potencial de mercado, momento do mercado e como aquele produto que você está desenvolvendo tem a ver com o momento de mercado. Então você fala assim, não, agora é o momento de mercado para jogos cooperativos, multiverso, blá blá blá. Você está lançando esse jogo esse ano, então você está lançando num bom momento de mercado. Isso é uma coisa subjetiva, mas que passa por um estudo, uma compreensão de mercado do investidor, que vai avaliar que o produto que você tem se encaixa muito bem com o momento de mercado, e isso vai dar um grande potencial de faturamento para o teu estúdio. Outra coisa que dá valor para o teu estúdio é capital humano. A qualidade da tua equipe, a sinergia com que ela trabalha, há quanto tempo ela trabalha, se na equipe fixa do teu estúdio tem todas as competências necessárias para fazer um bom jogo, artísticas, game design, produção, programação, negócios, o investidor vai olhar se o capital humano daquela empresa é um bom capital humano, porque eles sabem que uma boa equipe, que é a velha história de é melhor você comprar uma galinha do que uma dúzia de ovos. Porque hoje a galinha vai dar um ovo, mas no decorrer do tempo, ela vai dar mais ovos do que a dúzia de ovos. Então, a galinha ela é mais cara do que a dúzia de ovos, porque ele é a perspectiva futura de você ter aquele produto. Então, a qualidade do capital humano daquele estúdio é que vai gerar o fruto do faturamento daquele estúdio, que são os jogos. Se aquele estúdio é um estúdio que, por exemplo, não tem programador, e ele sempre tem que buscar um freela de programador a cada vez que ele vai desenvolver um jogo, aquilo é um risco que o investidor vai colocar no valuation da empresa. Por quê? Porque se eventualmente tiver um gargalo nessa área, o jogo não vai sair. Se o jogo não sair, o faturamento não vai rolar e o estúdio vai ter problema financeiro e assim por diante. Então, o capital humano é uma das outras coisas que eles avaliam. E aí, por fim, são os KPIs, né, que são os indicadores-chave, né, que tem a ver com o tipo de produto que você está lançando. Então, se você está lançando um jogo premium, o que eles vão analisar? Eles vão analisar os jogos que você já lançou, quantos downloads tiveram, etc, etc. Mas, se for um jogo que você está para lançar e já está numa loja da Steam, quantidade de wishlist, seguidores em redes sociais, comunidade e etc., também são métricas que eles vão olhar para dar uma avaliada no potencial daquele produto. Se é um jogo mobile, eles vão ver essa questão da retenção, a conversão, como que a performance de retenção do teu jogo tá, qual que é a aquisição de usuários orgânica que ele tem e o potencial de aquisição paga que esse jogo vai chegar. Então, eles vão olhar essas características, esses KPIs, e vão adicionar também nesse valuation da tua empresa. Agora, na negociação, na hora de você negociar o valuation da tua empresa com o investidor, você traz esses KPIs também. Você vai trazer esses valores e você vai estimular o investidor a entender esses valores da tua empresa. Então, é por isso que no pitch, né, e na semana passada a Ju falou bastante sobre isso, né, no workshop de pitch que ela passou. Por isso que você fala da qualidade artística do teu produto, da qualidade técnica do teu produto, do valor da tua equipe, da perspectiva de mercado, porque basicamente você está fornecendo informações para o teu investidor de que o teu negócio tem potencial financeiro, né? Então, esses são os ativos do teu estúdio que você, de certa forma, vai apresentar para o investidor
para você conseguir tirar esse valuation. Qual que é o problema disso, né? É que se vocês estavam esperando que falasse assim, não, a fórmula é essa, você pega quantidade de downloads mais quantidade de wishlists vezes não sei o que, você vai sair o valuation do... Não é assim. Infelizmente, não existe uma fórmula matemática comum. Alguns investidores, eles têm as suas próprias fórmulas e tudo mais, mas não existe uma fórmula comum que você vai falar assim, não é assim que se extrai valuation de estúdio de games, em especial na fase de investimento, semente, investimento inicial. Quando você está falando de VC de crescimento, quando, por exemplo, você está falando de investimento de terceira rodada, série C, etc., enfim, quando você está falando de 100 milhões, 200 milhões, aí tem todos os compliances e cálculos que eles fazem para chegar nesse valor. Mas é quando o estúdio já está faturando, já tem um monte de download, já tem um monte de dados, tem um monte de métrica, já tem coisa para você fazer essas contas. No estúdio de vocês, que em geral são estúdios que estão começando, sempre vai ser esse processo muito mais subjetivo e de análise de potencial e de uma aposta futura daquele investidor do que efetivamente uma fórmula objetiva de cálculo de investimento. Então, para a gente entender, né, como que funciona isso, o valuation da tua empresa é o valor da avaliação mais o valor a ser investido, vai dar o valor da tua empresa pós-financiamento. E a porcentagem que o investidor vai querer da tua empresa é o valor que vai ser investido dividido pela avaliação pós-financiamento. Vamos mostrar exemplo em números para vocês entenderem. Você concordou que seu negócio vale 600 mil dólares hoje. E você precisa de 200 mil, era para ser dólares aqui, eu coloquei reais, tá, gente? E você precisa de 200 mil dólares de investimento na tua empresa. Então, o seu valor pós-financiamento, o valor da tua empresa pós-money, né, que eles dizem, é 600 mil, que é o valuation dela hoje, mais 200 mil, que é o dinheiro que você vai receber de investimento, e a porcentagem da tua empresa que esses 200 mil significa é os 200 mil dividido pelos 800 mil, que é o valuation pós-financiamento da empresa, e esses 25% da empresa é o que vai ser necessário para você receber um investimento de 200 mil dólares. Então, essa conta. Preciso de 200 mil, empresa vale 600, 200 mil, valuation pós-money, 800 mil. Desses 800 mil, 200 mil significa 25% do valor da empresa. Esse é o equity que o investidor vai ficar. Bem grossamente, é assim que é feita a conta de qual é a parcela da tua empresa que aquele investidor vai ficar na hora de aportar o investimento na tua empresa. É isso, gente. Aqui está o contato ainda da Juliana, né, que é a CEO ainda da Indie Hero, mas vocês podem me procurar também nas redes sociais, Pedro Zambon, LinkedIn e tudo mais. Esse é o contato da Indie Hero, que vocês tiverem dúvidas aí sobre o programa que eles estão desenvolvendo. Mas vocês também podem me procurar por e-mail, pedro.zambon@unesp.br, se vocês quiserem trocar uma ideia sobre isso no futuro. E é isso. Muito obrigado. E agora, vamos conversar. Ufa, né? Vamos ver as dúvidas aqui que o pessoal tem para a gente ir tirando e solucionando pelo caminho. Então, se você tem uma dúvida, se você ainda não fez outra pergunta, por favor, fique à vontade para colocar aqui no chat que eu vou ler aqui para vocês. Sim, a Kellen perguntou, né, se vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim, pode reassistir. Vamos ver aqui a pergunta da Kellen também. Ela falou assim: no pitch inicial, em uma game jam qualquer, é bom ter todas essas métricas já expostas ou posteriormente, quando formos melhorar o jogo? Pois bem, Kellen, assim, é muito difícil você ter todas essas métricas quando você está no pitch inicial. Normalmente essas métricas você vai adquirir quando você lançar o jogo, ou quando você estiver no protótipo, quando você já lançar a loja, etc. Então, cada métrica ela vai ter o seu período dentro do roadmap de produção do teu produto, né? Então, quando você está na fase de conceito do teu jogo,
você não vai ter muita métrica para mostrar além do que você já fez de jogo no passado e qual que é a comunidade dos seus jogos no passado e o potencial artístico de produto e de mercado comparando com outros produtos daquele mesmo segmento. Então, quando você está num jogo, numa etapa mais inicial de um produto, é comparação com outros produtos já lançados e a métrica desses outros produtos que vai dizer um pouco sobre isso, né? E aí você tem algumas ferramentas, né, para trazer, claro, essas métricas, como um Steam Spy, um Steam Revenue Calculator, tem algumas planilhas que mostram mais ou menos o faturamento de determinados jogos, e aí você vai fazendo um pouco essas contas. Vamos ver. Ah, tá. Vamos colocar aqui a pergunta do Vinícius. Vinícius pergunta: Pedro, boa tarde. Meu estúdio é no formato solo. Algum conselho em particular? Bem, assim, o jogo solo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, claro, né? O lado positivo é que seu custo é muito reduzido, porque é só você. Então, se você faz todo o jogo, todas as dimensões do jogo sozinho, isso fica... o custo de produção acaba sendo menor. Mas para o investidor, isso acaba sendo um risco. Por quê? Porque depende de uma pessoa. Se você, que essa uma pessoa, tem algum problema, o jogo não acontece. E também é muito difícil nessa uma pessoa, nesse solo, né, ter todas as competências de negócios, de arte, de programação, etc., que eles vão avaliar na hora de ver se aquele desenvolvedor vai conseguir entregar aquele produto. Isso não significa que você não consiga, né, fazer conseguir captar um investimento nesse sentido. Qual que é meu conselho em particular para quem tem estúdio solo? Fazer projetos de escopo reduzido. Investidor tem muito medo de desenvolvedor solo que vai propor um MMO. Porque fala assim, você pode ser um gênio, você pode conseguir. Mas assim, o investidor vai duvidar muito da sua capacidade de fazer um jogo muito grande. Agora, se você focar em experiências, em jogos bons, de experiências fechadas, que são com uma marca pessoal, autoral, muito própria tua, e que são jogos pequenos, mas valiosos, aí legal. Aí o investidor vai ver um valor naquele teu produto e vai querer investir. Então, o que eu diria é, desenvolvedor solo, segura a ambição do teu projeto, porque você é um desenvolvedor solo, né? Comece com jogos menos ambiciosos, e é o que você acaba vendo nesses outros desenvolvedores solos, né? Eles fazem jogos, claro, muito interessantes, únicos, etc., que tem uma marca autoral muito grande, isso é uma outra dica, mas que não são jogos de grande complexidade, a não ser aqueles que tiveram o privilégio de poder passar 5, 10 anos desenvolvendo seu próprio jogo. Então, se você vê lá, né, um FES da vida, você vê que o cara ficou 5 anos desenvolvendo o jogo. Então, tipo, se você não pode passar tanto tempo desenvolvendo o jogo sem ganhar dinheiro com ele, né, eu acho que o caminho é você fazer uma coisa de escopo mais reduzido. Vamos ver a pergunta aqui, então, do Tomás. O que você acha da monetização de jogos a partir de blockchain, NFTs, etc.? Assim, como toda coisa que ainda não foi consolidada enquanto modelo de negócio, é um risco, né? Pode dar certo, pode não dar certo. Existe uma tendência de mercado que gera esse potencial, mas como todas as coisas que ainda não foram validadas e tá todo mundo de olho que pode ser o futuro, pode também ser uma bolha e pode não se concretizar. Então a gente já teve na indústria outras bolhas que falam assim, vai ser o futuro, vai ser assim, vai ser assado, não foi. Mas eu acho que é algo que você pode apostar se você tiver a competência para lidar tecnologicamente com isso, porque não é simples fazer uma monetização a partir de blockchain e NFT, né? Então, é uma aposta, mas é aquilo. Quem é pioneiro numa aposta que dá certo, tende a ganhar bastante. Mas é uma aposta, né? Então, ainda está muito nebuloso para dizer que é um modelo de negócio que vale a pena apostar, na minha opinião.
Mas isso não significa que se você tem a tecnologia para isso, se você tem o know-how para isso, não vale a pena tentar. O Vinícius botou uma outra pergunta aqui. Tá. Eu faço games... tá. Você estava falando do estúdio solo, né? Eu faço games fechados e tenho uma equipe regular de colaboradores. Isso melhora o panorama? Melhora, mas não tanto. Qual que é o problema de equipe regular de colaboradores quando a gente fala de investidor? Investidor vai analisar riscos e ter colaboradores que, por mais regulares que sejam, não tem um contrato de trabalho que permita você garantir eles na equipe num projeto próximo, faz com que aquele investidor sinta que, eventualmente, aquele teu artista, que é uma das coisas mais legais do teu jogo, possa sair para outra empresa, não fique naquele projeto e você não consiga elaborar aquele teu projeto. Então, não deixa de ser um risco. Agora, mostrar que você já mantém aquela equipe durante um tempo, vocês já produziram várias coisas juntos, aquela equipe trabalha com você a mais de um projeto e etc., melhora sim o panorama, com certeza, né? Basicamente, você tem que ver que o investidor vai fazer é analisar riscos, e recompensa e consequência. O investidor sabe que ele não vai deixar de ter risco no investimento na tua empresa. Porque ele está investindo numa coisa de risco que é jogo, e ele está investindo numa coisa de risco que é investir em pessoas que estão começando na jornada, startups e estúdios iniciantes e tudo mais. Então ele sabe que vai ter risco. O que ele vai fazer é balancear esse risco versus o potencial que ele vai ver no teu estúdio. Então ele vai ver os potenciais, as coisas boas, vai ver os riscos, vai colocar numa balança e vai ver se vale a pena. É basicamente isso. Então, se o teu potencial for grande a ponto dele passar por cima dos riscos, ou seja, fala assim, gente, esse cara é único na arte dele, ou seja lá na programação, ou whatever, fala assim, então vale a pena assumir os riscos, porque se der certo, eu vou ganhar muito em cima dessa pessoa, né? Então, é mais ou menos por aí. Vamos pegar a dúvida aqui do Davi. Você acha que para apresentar para possíveis investidores o modelo de vertical slice é uma alternativa melhor do que ter uma ou duas fases do jogo prontas? Sim, vertical slice é melhor do que fases, porque o que o investidor vai querer ver no teu jogo não é o tamanho do teu jogo, o jogo completo, alguma coisa assim. O que ele vai ver é se o jogo funciona, se aquele conceito, se aquela ideia que você colocou, se aquilo está validado, se aquilo é possível, se aquele jogo vai sair, né? Então, o vertical slice ele vai mostrar para aquele teu investidor que você tem aquilo que você prometeu e você só precisa escalar isso com mais assets, mais fases, mais personagens, mais mecânicas que não estão implementadas ainda e tal, mas que o core do teu jogo tá lá, né? Então, em vez de você fazer várias fases com placeholder, faz uma experiência pequena de 5 minutos, mas que mostre o que teu jogo é, entendeu? Então, o investidor ele não quer um jogo um demo de 30 minutos para ficar vendo tudo, todas as fases e tal. Ele quer uma experiência pequena que faça ele sentir todo o potencial que aquele jogo tem, né? Então, é melhor um jogo pequeno, muito bem polido, nesse sentido, para conquistar o investidor, do que um jogo longo com um monte de problema, né? Mas também depende do projeto, depende do tipo de jogo que você está falando. Isso é um panorama, né? Por exemplo, se teu jogo é um puzzle, você ter várias fases mostrando o teu potencial de level design de vários puzzles é importante. Então não adianta você fazer só uma fase muito bem feita, porque o que ele vai querer ver é esse potencial. Então é meio assim. O Antônio Edson perguntou, lançar sem Steam e outros, como o LoL, por exemplo, vale o risco? Vale, mas assim, é tudo uma questão de estratégia de mercado e distribuição. Você não perde nada por lançar numa loja própria, né? Você não perde nada por lançar... deixa eu ver a pergunta sendo completada aqui pelo Antônio.
Lançando na Steam, por exemplo, após um tempo de lançamento e aquisição forte de jogadores, tem a possibilidade de sair da plataforma? Então, claro que você tem a possibilidade de sair da plataforma, só que assim, você tem que entender que para você sair de uma plataforma e você vender o seu jogo numa plataforma própria, numa loja própria, você precisa de muita comunidade, muito acesso a essa comunidade. E aí eu te pergunto, quantos jogos independentes você comprou direto do desenvolvedor numa loja dele, né? E quantas pessoas que você conhece já compraram jogos independentes direto do desenvolvedor numa loja própria dele, né? São pouquíssimos, né? Grande parte das vendas vem de lojas já consolidadas, seja uma Google Play, seja um Steam, etc. Algumas plataformas, inclusive, proíbem você de vender fora das lojas oficiais. Se você quer vender jogo para console Microsoft, você tem que vender na Xbox Live. Se você quiser vender para um celular da Apple, você tem que vender na loja da Apple. Então, tem algumas coisas que você não pode escapar. Agora, no PC, você pode escapar. O problema é, o jogador está na Steam, e ele vai procurar jogos na Steam, ele tem consumo de venda lá na Steam, e aí aí essas questões de onde está o seu consumidor que vai ditar um pouco a tua estratégia de lançamento. Agora, se você consegue ser grande o bastante para conseguir ter uma comunidade, para essa comunidade ir para uma outra plataforma e comprar, bom para você. Você não vai ter que pagar as porcentagens lá da Steam na hora da venda. Tem uma pergunta muito importante do Ian Rochin aqui, se o Davi Luiz vem para o Flamengo. Não, porque o Flamengo não precisa, né? Assim, apesar dele ter dinheiro infinito por causa de lavagem de dinheiro que ele tem feito, não, brincadeira, gente. Momento denúncia do Flamengo aqui. Gente, brincadeira, o Flamengo aí é um grande clube. Vamos lá. Mas, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que é isso, por enquanto é isso, gente. Aqui, ó, mais uma pergunta do Davi. Ter uma equipe que não pode trabalhar full time no jogo pode ser um grande risco para investidores? Ou há maneiras de tornar isso negociável? Legal. Sim, é um risco, mas lembra que os investidores são investidores de games e eles sabem como funciona a indústria. Então, eles sabem que são poucos os estúdios independentes que conseguem ter estrutura para ter uma equipe full-time, CLT, ou seja lá como for, num regime de trabalho de dedicação exclusiva para aquele produto. Então, eles entendem que existe essa lógica. O que eles vão observar é a forma como isso está estabelecido, né? Então, por exemplo, se você mostra que você já trabalhou com aquela equipe, isso é um plus. Se você mostra que aqueles desenvolvedores, colaboradores, eles já trabalharam em outros produtos, já shiparam jogos no passado, isso é um plus. Então, você media isso. Lembra que o investidor de jogos, ele sabe a indústria, não precisa enganar ele. Ele sabe que um estúdio pequeno que está fazendo um jogo independente não vai contratar 10 pessoas CLT para fazer um jogo durante um ano, mas ele vai balancear essas coisas. Ele vai falar assim, não, pera, mas esse estúdio, ele tem um lead que é sócio do estúdio, que vai segurar a bronca se as coisas darem errado. Não, esse estúdio... Então ele vai dar uma olhada nessas perspectivas assim. Mas não tem problema, essencialmente, uma equipe não trabalhar full time no jogo. A única coisa é que ele vai calcular se a tua perspectiva de lançamento é real. Por quê? Porque alguns desenvolvedores inexperientes, eles vão falar assim, em 6 meses a gente lança o jogo. Aí você descobre que você tem 4 desenvolvedores trabalhando part-time num jogo de escopo razoavelmente grande. Aí o investidor vai falar assim, olha, desculpa, você não vai lançar isso em 6 meses. Então esse cálculo de custo que você tem, na verdade, não é esse, porque quanto mais tempo de desenvolvimento, maiores são os custos de um jogo. Então, o que ele vai ver é isso, se uma equipe part-time, num jogo daquele escopo, naquele período de tempo, vai conseguir entregar aquilo que está dizendo que vai entregar, né? Mas, de toda forma, isso intrinsecamente não é um problema, né? Mas é claro que se você tem uma equipe full-time, se você tem sócios dedicados integralmente ao produto, se você tem funcionários já contratados integralmente
para fazer o projeto, aí o investidor vai sentindo mais segurança na hora de fazer o aporte de investimento. O Antônio falou que tem mais alguma pergunta. Ô, gente, tem mais alguma pergunta aí? Porque assim que acabarem as perguntas, eu encerro aqui. Vamos lá. Ó, o Antônio falou que tem outra pergunta, mas ainda não postou. Valeu, Davi. Mas é bom, qualquer coisa, se demorar muito aí, pode ser. Aí, beleza, Antônio. Aí, ó, o Antônio postou a pergunta dele. Vamos lá. O Vinícius tinha deixado uma lá para trás que eu vou caçar depois. Se uma pessoa tiver propriedades intelectuais... Aqui, deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem junto. Se uma pessoa tiver propriedades intelectuais promissoras, porém não equipe formada, um investidor pode ter certa tranquilidade mesmo assim. Onde encontrar equipe? Então, esse é um problema, porque assim, você tem propriedade intelectual, mas não tem como desenvolver o jogo. E aí o investidor vai falar assim, tá, como que você vai desenvolver esse jogo? E você não tem equipe para desenvolver, dificilmente ele vai colocar dinheiro na tua mão sem você ter indicação de que você consegue estruturar essa equipe. Então, o que você pode fazer é ter um acordo, um pré-acordo com as pessoas, falando assim, ó, eu tenho aqui esse grupo de pessoas que eu confio e tal, se vier o aporte em dinheiro, eu sei que eu vou ter aquela equipe. Agora, se você não conhece ninguém, aí o ponto, né, de você ter aí essa equipe e começar a montar essa equipe para você poder validar essas propriedades intelectuais que você tem e poder desenvolver esses jogos, é comunidade. Então, é você se envolver em eventos que façam você conhecer desenvolvedores de jogos e conhecendo desenvolvedores de jogos, você vai formar essas equipes. Game Jams são os principais, na minha opinião, eventos para isso. Então, se você não tem equipe, simples. Dependendo de onde você for, se inscreve numa sede da Game Jam Plus, se integre a uma equipe da Game Jam Plus, e que vai ser agora no começo de outubro, e lá você vai conhecer pessoas que eventualmente vão poder virar a tua equipe, né? Se não na Game Jam Plus agora em outubro, de novo lá em fevereiro, em janeiro, fevereiro na Global Game Jam, em outras jams, o Ludum Dare no meio do ano, e também participando de meetups da indústria, participando de canais no Discord, participando de outras atividades do tipo. Então, comunidades em que criadores de jogos participam, é importante você estar para conhecer pessoas, para você trabalhar com elas e assim por diante. Que é o que a Kellen acabou de falar, né? Que é a estratégia. Ela já te convidou para ir com ela na Game Jam Plus. Então, é isso, gente. Se encontrem, façam aí essas conexões. Deixa eu achar a pergunta aqui do Vinícius que eu deixei para trás. Deixa eu ver. O Vinícius, eu não tô achando. Me manda aqui de novo no chat. Cola aqui de novo tua pergunta. Dá alguns segundos para você. Enquanto isso, mais perguntas que vocês tiverem, fiquem à vontade. Ó, Vinícius, vocês têm 10 segundos para postar sua pergunta. Porque esse silêncio é constrangedor. E eu não sei o que ficar falando com vocês enquanto essas perguntas não são colocadas aqui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É isso aí, Vinícius. Infelizmente, a tua pergunta não vai ser respondida porque você não conseguiu repostar, não conseguiu encontrar ela. Mas, cara, fica tranquilo, você pode... Pera. Mas cadê essa pergunta, cara? Põe aqui no chat. Não, Antônio, já postou outra pergunta aqui. Você tem o tempo de eu responder a pergunta do Antônio para você colocar aqui no chat de novo a tua pergunta. Porque eu não estou encontrando. Então, cola aqui no chat de novo, Vinícius. Vamos lá, Antônio. Jogos como CS, só referencial, é algo novo. Podem receber aporte fácil, se bem original? Cara, é muito vaga essa pergunta. Tipo,
Jogos como CS diz, jogo de tiro em primeira pessoa. É que assim, é muito difícil você ver nessas perspectivas, né? De é fácil receber, não é fácil, se bem original, não bem original, porque o que vai definir se esse jogo é original, se o porte é fácil, se não é fácil, é se eu efetivamente conseguisse ver esse produto de alguma forma para entender se a originalidade realmente existe, né? Então é muito difícil avaliar dessa forma, assim, de cabeça. Mas todos os jogos podem receber aporte fácil, dependendo do que você considera fácil. Fácil é você ter um bom produto, bem segmentado, com uma equipe capaz de desenvolver ele. Então é fácil, se você tiver tudo isso, é fácil você receber esse aporte. FPS multiplayer inovador, né? Cara, FPS multiplayer é muito difícil de desenvolver. Muito difícil de desenvolver. Então o investidor vai ter muito receio de investir em alguém que já não tenha feito alguma coisa antes. Então, se você já tem track record e etc., aí legal. Aí pode ser que tenha alguma coisa assim. Agora, tem muito FPS multiplayer. Para você ter inovador, fazer algo inovador dentro desse universo, é muito difícil, né? Então, tem muita gente querendo fazer o próprio FPS multiplayer inovador, mas mesmo estúdios muito grandes não têm conseguido necessariamente, né? E vou colocar aqui finalmente a pergunta do Vinícius. Olha só que maravilha. Eu acho que é o problema do itch.io, o link. Quando você coloca link, às vezes ele trava a tua pergunta. O que você acha do modelo de donate similar ao itch.io e ao Humble Bundle? Isso seria considerado crowdfunding? Sim, de certa forma, sim. É que o crowdfunding, ele normalmente é aquela ideia de você fazer você levanta por projeto com recompensas, né? Os donates, eles não têm recompensas, né? O donate é tipo a comunidade te apoiando e tal, mas, de toda forma, é sim um modelo de financiamento coletivo, né? Que é o crowdfunding. Mas você só vai conseguir trazer esse modelo se você tiver uma comunidade antes, né? Então, só dá certo o modelo de donate e crowd, etc., quando você já tem uma comunidade engajada, e com essa comunidade engajada, você vai fazer ela apoiar o desenvolvimento do teu jogo. Eu acho que é isso, gente. Já estamos aí 1h20 de live. Respondi as perguntas aqui do pessoal. E agradeço a presença de vocês que estavam aqui ao vivo. Eu sei que bastante gente vai assistir isso depois, né? Então, espero que a apresentação aí, as perguntas tenham contemplado grande parte das dúvidas, mas caso precise, grande parte de vocês tem meu contato aí, eu já passei meu e-mail, né? pedro.zambon@unes.br. Se eu ver teu e-mail, se eu lembrar de responder, porque às vezes eu escapo da caixa de entrada, mas vai ser um prazer responder. Podem me adicionar no LinkedIn também, procura lá Pedro Santoro Zambon, estou lá. E à medida do possível posso trocar ideia, mas espero que esse overview ajude vocês aí, não só nesse processo aí com a Indie Hero, mas também com outros eventuais pitches para investidor, captação de investimento e outras coisas. Belezinha? Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. E aí, Eric? Tudo bem, cara? Tranquilo. Boa noite. Boa noite. Primeiro, obrigado aí, cara, pela presença. Eu vou pedir para você se apresentar, mas eu vou antes fazer uma breve introdução. Eu já trabalhei com o Eric, né? Quando eu comecei no mundo de jogos, o Eric ele era o CEO da Gamer Trials, que foi uma das empresas que ajudou a criar a Game Jam Plus aí no passado. E aí eu entrei como CEO, porque o Eric ele virou o CTO na época, e aí ele viu nascer ali, na verdade, ele criou, na verdade, o que era Game Jam Plus, a Epic Game Jam, lá em 2016, depois 2017, ele e o Gabriel. Tem aí uma história muito legal, aí foi o primeiro brasileiro que conseguiu investimento de uma publisher. Eu já falei muito isso no meu pitch, nossa senhora, como eu já vendi isso. Foi trabalhar na Gazelle, agora está trabalhando em alguma empresa gringa aí, então ele tem bastante história na indústria, e ele vai compartilhar um pouquinho com a gente
a história dele e, mais especificamente, depois essa história de como foi receber esse investimento. Então, Eric, bem-vindo, obrigado aí pela presença. E pode começar se apresentando um pouquinho mais, entrando um pouquinho mais em detalhes sobre o que eu falei agora, de você já. Beleza. Então, meu nome é Eric. Eu estou trabalhando com jogos já desde sempre. Eu comecei a programar com 16 anos, e comecei profissionalmente com, se não me engano, com 18 eu já estava começando a ganhar meu primeiro dinheirinho para desenvolver jogos. Geralmente nas minhas próprias empresas, pelo menos no início da minha carreira, foi sempre as minhas próprias empresas. Eu acho que uma parte legal da minha história para contar para vocês é bem no início mesmo, que foi bem no início que eu consegui nos primeiros anos que eu consegui um investimento de uma publisher internacional. Eu tive um jogo publicado pela Paradox. A Paradox, para quem não conhece, é uma empresa sueca que hoje em dia é muito conhecida, hoje em dia não, acho que desde sempre, é muito conhecida por jogos de Grand Strategy, por exemplo, Europa Universalis, esse tipo de jogos. Mas naquela época lá, quando eu comecei, eles estavam tentando também branch out desse tipo de jogo, e o meu jogo foi um dos jogos que eles viram para ter esse tipo de sucesso. Mas essa história começa com a minha primeira empresa de jogos, que eu abri com uns amigos meus, que a gente abriu... Oi? Isso foi Isso foi 2007. Acho que a gente começou em 2007, essa empresa. Yeah. E a gente pegou a crise de 2008, o que foi uma das coisas que meio que matou essa empresa, porque eu tinha uma chance nessa época de lançar jogo para PSP, que era um portátilzinho da Nintendo, da Sony. E a Sony ia fazer um novo modelo, que seria o PSP Go. Mas aí quando rolou a crise de 2008, tipo, todo mundo que a gente conhecia lá na época dentro da Sony foi demitido, cada um correu para um lado, barata voando. Então não foi para frente. Foi um dos motivos pelo qual essa minha primeira empresa acabou. Mas dessa primeira empresa sobraram algumas pessoas que fundaram a Critical, que foi a empresa que eu consegui esse investimento que eu vou falar para vocês. Era um bando de amigos. A experiência que a gente tinha desenvolvendo jogos profissionalmente, basicamente foram aqueles 8 meses, 1 ano naquela empresa. Pelo menos a minha foi. Todos os programadores envolvidos no início da Critical foi desenvolvendo o jogo profissionalmente. Foi essa experiência. E o que a gente fez foi, a gente tinha acabado de fechar essa outra empresa, e a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? A gente pode desistir ou a gente pode tentar de novo. Aí a gente reuniu a galera que queria tentar de novo e falou, vamos tentar de novo. Aí a gente ia, tipo, um cara, um dos vendeu o carro dele, a gente alugou uma salinha no centro, e com esse dinheiro do carro vendido, e ficamos todo mundo numa salinha muito pequenininha, desenvolvendo o nosso primeiro demo, que foi o demo que eventualmente virou o Dungeon Land, que foi o nosso jogo. Basicamente, chegava lá cedinho, desenvolvia, não tinha nem ar-condicionado na sala. A sala ficava tipo, em cima de uma cozinha, então eu vi um cheirinho de fritura de vez em quando. Mas ele desenvolveu por 6 meses um demo, e com esse demo, com o apoio da Softex, a gente conseguiu ir para a GDC em 2009, eu acho. As minhas datas podem estar um pouco erradas, mas é por aí. Na GDC, a gente fez aquele pitch, aquela rodada de negócios com um monte de publishers e um monte de gente lá da época. Ninguém se mostrou super interessado, teve um ou outro que se interessou um pouco, mas a Paradox não estava lá. Então a história da Paradox é uma história um pouco engraçada como aconteceu, né? Tem como passar um videozinho do Dungeon Land, alguma coisa assim? Deixa eu ver aqui. Posso mandar um link? Aí passa no StreamYard. Tem como, Léo? Me manda uma mensagem aqui para eu ver. Eu não consigo te ouvir. Acho que tem como. A galera vai saber como é que é o jogo, mais ou menos. Do além aqui dizendo que tem. Eu mandei o link aí. Ele falou só um minutinho, acho que aumentou um pouquinho aqui. Ele falou sim. A resposta foi que sim. Teremos um vídeo. Beleza. Se a gente conseguir passar, é o trailer do jogo final, né? Do release. Mas o importante é que esse demo que a gente desenvolveu... eu acho que tá... Acho que compartilhou. Tô vendo uma tela compartilhada aqui no StreamYard. Isso aí. Esse é o demo de release desse jogo, já pela Paradox. You think you will survive? Let me tell you something. When I created Dungeon Land, I had a dream.
I dreamed of a world where heroes wouldn't be going around stealing treasure and ruining my plans. A magical place where all heroes die bleeding horribly, their eyes flying out of their sockets, stomped by trolls, cut in pieces by rabbits, disintegrated by missiles, dismembered by explosive turkeys. My dream, heroes, is your nightmare, and it has come true. What could you possibly do to survive? What could... I am sorry to interrupt your evil speech, Master, but... I was being pretty evil, wasn't I? Yes, Master, but... Were you scared? Horrified, sire. But you must mention the hero features as well. Oh, right. Got a little carried away. Charlie, put on the theme song. I want to sound epic now. Blame your friends when you die. Play dress up like a bunch of sissies. Revive people by just kneeling next to them. Find out how worthless you really are. Be stupid together. Murder adorable animals. Ride dinosaurs. And gaze at giraffic horn lampposts. Dungeon Land. So, what do you think? Pretty commercial, right? Shockingly so, my lord. I have a Esse knack foi o for these jogo. things. Do you think we'll sell millions Rapidinho, now? só uma Perhaps if we dúvida. use Como é que você dubstep conseguiu esse again, computador or aí? girls in underwear, we could Oi? definitely do some of that. I believe this is conseguiu quite o enough, narrador? sire. Oh, you're right. After Ah, all, era it's um- just $10. I'm Eu não me sure lembro even muito bem, you mas era um unwashed site de nerds freelancer could steal that que a from gente your podia mother's purses. procurar e a gente encontrou Publishing meia minions dúzia said there's de also gente a pra fazer as 4-pack vozes. available. Don't be ridiculous. Where would Acho they que even pode tirar já, find galera. three friends? É. Vai lá, fala. Anyway, Pode buy my concluir. game. Você ia falar alguma coisa. Foi no site de freelancer, a gente procurou lá, a gente viu umas vozes que faziam um pouco de sentido com os personagens, contactou os caras e eles fizeram todo o voice-over pra gente. Inclusive no jogo tem eles falando algumas coisas, o Dungeon Master falando algumas coisas. Então essa versão do jogo foi lançada, mas o interessante, acho que a primeira lição de todas foi o que a gente fez ali no início para conseguir isso, que foi, a gente tinha um demo, uma vertical slice que chama, né, muito bem polido, de toda a experiência. Eu não tenho mais o demo para mostrar, senão seria legal mostrar como é que é, mas a experiência ainda era mais ou menos a mesma, porque a experiência de Dungeonland, o que é? São 3 jogadores cooperando contra o environment ou contra um quarto jogador, que seria o Dungeon Master. E a gente já tinha o core dessa experiência rolando, com ótimas animações, textura, iluminação, tudo como seria na versão final, obviamente num jogo com uma versão muito mais condensada. E foi isso que a gente levou para a GDC, e foi isso que a gente que interessou a Paradox quando eles viram. Então a gente demorou 6 meses para fazer isso, mais ou menos, fazer essa versão super condensada. O objetivo não era que isso evoluísse e virasse Dungeon Land, tanto é que todo o código, alguns assets a gente aproveitou, mas o código de desenvolver aquilo, basicamente a gente jogou fora e começou de novo quando a gente conseguiu o contrato. Mas esse vertical slice, para dar aquele gostinho do que vai ser o jogo, deixar as pessoas jogarem, foi o que fez, acho que foi um dos diferenciais que fez a gente conseguir fechar esse negócio. Mas como a gente fechou o negócio em si, com a Paradox foi engraçado, porque a gente foi na GDC, conversou com todo mundo, algumas pessoas se interessaram, mas a gente estava em contato bem distante com algumas delas quando a gente voltou para o Brasil. Mas a Paradox mandou um e-mail pra gente, falando, alguém me falou que vocês têm um jogo legal, vocês querem mandar pra gente dar uma olhada? A gente Alguém mandou que o viu jogo na pra eles. GDC, talvez? Na GDC, foi um dos caras da Tá. GDC, que entrou em contato com a gente, até hoje não sabe quem foi. Mas a gente basicamente fechou com a Paradox por e-mail. Foi basicamente isso. A gente mandava para eles a build, mandava pra gente vídeos, a gente ficava trocando, acho que a gente não chegou nem a fazer nenhuma call. Naquela época não era tão comum fazer. Então a gente fechou o Há contrato. 12, 13 anos atrás também, né? A gente fechou o contrato praticamente por e-mail. Eles mandaram, a gente assinou, a gente mandou para eles de volta. Então, foi isso. Mas então, a primeira lição dessa época que eu tiro é fazer esse vertical slice, ter alguma coisa jogável já ajuda você muito na hora de você conseguir convencer alguém de que você realmente consegue fazer o jogo. Nada convence ninguém mais do que você realmente consegue fazer do que já ter feito alguma coisa, né? Isso foi uma grande diferença. Mas então, voltando lá no início, tava todo mundo naquela salinha,
vamos desenvolver, desenvolvemos, suamos. Algumas pessoas vieram espontaneamente, por exemplo, querer ajudar a gente, porque a gente começou a divulgar alguns fóruns que tinham na época o que a gente estava fazendo, e de repente bateu um cara lá na nossa porta falando, pô, cara, eu queria estar com vocês e tal. A gente falou, pô, muito legal que você gostou do nosso trabalho, mas a gente não tem como contratar ninguém, a gente não tá pagando ninguém aqui, somos só os sócios. Não, trabalho de graça aqui um tempinho com vocês, depois a gente vê. E ele meio que foi ficando, e foi um dos caras que foram fundamentais para desenvolver o aspecto visual de Dungeonland. Foi o Felipe, a gente chamava ele de Jeep. Na época no time, nesses 6 meses que você falou isso? Éramos 5 pessoas, originalmente, os 5 sócios. Chegou o Felipe, o 6º, e o Renato, que foi o 7º. Então éramos, se não me engano, tinha alguém de negócios no time? Não. Ou era geral, tipo artista? Todo mundo trabalhava com alguma game designer, arte, programação. Exatamente. Negócio não tinha ninguém. Era o primeiro projeto. Quer dizer, não era o primeiro projeto. Era o projeto 0, na verdade. Ninguém tinha lançado comercialmente nada ainda. Eram nossos primeiros projetos aprendendo. A gente aprendeu muita coisa fazendo Dungeonland, até fazendo esse demo a gente aprendeu muita coisa. Mas foi a vontade de não desistir, foi querer fazer acontecer e ter a confiança. Você olhar para o lado e ver que o cara do seu lado também está se esforçando pra caramba para fazer acontecer e o resultado está sendo legal, que levou a gente a acreditar que a gente conseguia fazer e outras pessoas acreditarem que a gente conseguiria fazer o que a gente tinha se proposto a fazer. E aí você vendeu o jogo e ficou milionário depois? Não foi bem assim, não. O que aconteceu foi, teve essa negociação com a Paradox, fechamos um contrato de adiantamento de royalties de venda. Funciona, basicamente esse dinheiro foi o que manteve a gente pelos próximos 3 anos que a gente ficou desenvolvendo o jogo. Caraca, vocês demoraram mais 3 anos para lançar o jogo? Exatamente. A gente fechou mais ou menos no fim de 2009 até 2010. A gente lançou o jogo em 2013. Isso atrasou, claro, porque o nosso plano era lançar em 2 anos. Mas atrasou quase 1 ano. Mas fechar tudo, ajeitar marketing e efetivamente lançar, demorou 3 anos. E enquanto tá fazendo marketing, a gente tá fazendo os últimos detalhezinhos, né? Então é para isso que, cara, então assim, 3 anos ali de investimento em salário, não sei o que, em equipe. Exatamente. Uma graninha boa, assim, para poder fazer um trabalho por isso, todo mundo era dedicado, essa galera toda ficou dedicada esses 3 anos? Sim, todo mundo ficou. No final, eventualmente a gente chegou a ser 12 pessoas trabalhando full time lá, em loco, com a gente. Para fazer esse jogo em 3 anos. 12. E o que rolou de interessante nesses períodos, na hora de fechar um contrato, uma coisa que sempre é um debate aqui, no caso de publishers, né? Que às vezes é um contrato um pouco diferente de investidores. Quem fica com a IP, quem é o dono da IP, ou seja, quem tem o direito de fazer Dungeonland 2 ou Dungeonland 3. No nosso caso, quem ficou com a propriedade intelectual foi a Paradox. Eles compraram da gente, como a gente não pode dar... 100%? 100%. Eles compraram da gente por $1, basicamente. Esse foi o custo da propriedade intelectual de Dungeonland. Então, hoje a gente não tem o direito de fazer outros jogos. Assim, hoje em dia a crítica não existe mais, como empresa. Mas se um de nós quisesse continuar o projeto, a gente não poderia, porque a propriedade intelectual é deles. A gente poderia fazer uma continuação espiritual, mas não a mesma propriedade intelectual de Dungeonland. O que na época pra gente pareceu um bom negócio, e ainda acho que foi, porque dá pra pensar... Eu acho que esse tipo, desculpa te cortar, mas eu acho que esse excesso de... não, o meu trabalho... Cara, assim, entendeu? Tipo assim, você tinha, há 13 anos atrás, você devia ter 20 e poucos anos de idade, receber dinheiro para desenvolver durante 2, 3 anos. Eu não sei, imagino eu que se o primeiro jogo desse certo, você tinha um royalties nos lucros do jogo. Os contratos geralmente com publisher, pelo menos era assim na época, né, 10 anos atrás, as coisas devem ter mudado um pouco. Fecha contrato de royalty por X, e até o jogo se pagar, eu acho que, se não me engano, era... Mas investiu, beleza. Mas aí, a sorte do seu share. Aí vocês dividem o lucro depois do jogo. Isso. Por exemplo, e aí, o meu contrato, um exemplo... Falei. Não, fala você que depois eu vou fazer uma outra pergunta. No exemplo do meu contrato, não são exatamente os mesmos números, até porque eu não posso falar e eu também não lembro. Digamos que fosse 60-40.
certo? 40% para mim e 60% para eles. Eu pago meus royalties, o que eles me adiantaram, com os meus 40%. Então, meu jogo tem que se pagar 2 vezes e um pouquinho para eu começar, então, a receber os 60-40. Né? Então, você tem que acreditar que o seu jogo vai dar certo para você fechar esse contrato de royalties. Bem, mas agora, no nosso caso, valeu muito a pena porque, como eu falei, era uma empresa de gente brasileira que não tem muito histórico de desenvolvimento de jogos. Primeiro jogo de todo mundo. Empresa recém-formada. Tudo que a gente tinha era a lábia e o nosso demo. Certo? Foi isso que fez eles acreditarem na gente. A gente falou, cara, essa oportunidade, se a gente conseguir mandar bem, fazer um gol de placa com esse jogo, a gente pode depois, agora com o jogo já de sucesso, fazer outros jogos, agora talvez mantendo a IP nossa, para a gente poder levar para outras publishers se for o caso. Mas isso, no caso da Critical, nunca chegou a acontecer. A gente acabou fechando a empresa pouco depois de ter lançado o Dungeonland. A minha dúvida ia ser, por exemplo, aí tudo bem, você tinha royalties no primeiro jogo, mas se eles lançarem o 2, você continua tendo royalties ou é 100% deles? Não, porque a propriedade intelectual é deles. Então no 2 já é deles, você tinha royalties naquele primeiro, aí ficou um pouquinho... A gente tinha uma cláusula no contrato que se eles forem fazer um 2, por exemplo, digamos que hoje, 13 anos depois, eles decidem fazer Dungeonland 2. Eles têm que primeiro chegar pra gente, eu não sei quem é pro espólio da Critical, provavelmente, e falar, cara, a gente tem o direito de desenvolver se a gente quiser. Eles têm que chegar primeiro pra gente, oferecer um contrato pra gente, a gente tem que negar, aí eles podem negociar com eles. Produzirem contrato como desenvolvedores. Ainda tinha uma cláusula de preferência no desenvolvimento de um eventual 2. Exatamente. E Eric, assim, já vai, como eu tinha convidado, tinha pedido para você 20 minutinhos, eu não queria realmente que ele fosse um bate-papo, mais uma coisa leve mesmo, não quero tomar muito do seu tempo desse sábado à noite. Só para a gente já ir caminhando para o final, eu queria saber um pouquinho, aí depois, assim, aí você trabalhou comigo lá na Gamer Trials, saiu da Gamer Trials, aí você foi, como é que foi ali um pouco na Gazil, já numa empresa grande, com estrutura, depois, onde é que você está atualmente? Fala um pouquinho aí também desse final aí de carreira. Não de final de carreira, que você tem 30 e poucos anos, mas enfim. Até a Gamer Trials, ou até um pouco depois da Gamer Trials, eu só tinha participado de startups. Sejam minhas, ou sejam que alguém começou e eu estava tocando, que foi o caso da Gamer Trials. Então eu queria ter uma experiência diferente. Então eu fui até para poder aprender coisas diferentes. Como funciona o mundo mais corporativo e tal. Então eu fui procurar um emprego normal, por assim dizer, CLT. Então eu encontrei a Gazeus, que é uma empresa muito legal. Trabalhei lá durante 3 anos. A Gazeus é uma empresa aqui do Rio. É uma das maiores empresas de jogos do Brasil. E ela é focada em jogos clássicos. Por exemplo, Buraco, Tranca. Jogos que as pessoas já sabem jogar e tem que... Mas aí você bota elas para jogar online ou jogar só no device mesmo, por exemplo, single player. E pode parecer meio simples, mas é complicado porque o seu diferencial é só o quão bom o seu jogo é. O gameplay todo mundo conhece, tem vários na loja. Então o diferencial é o quão bom o seu jogo é e quão bem você consegue convencer a pessoa através de SEO e marketing de que o seu jogo é melhor do que o jogo da concorrência. Então é muito focado em número, em aquisição de usuário e custo. Foi uma experiência bem interessante para mim. Passado esse tempo, hoje em dia eu estou numa empresa chamada Story Toys, ela é lá da Irlanda. Sou desenvolvedor, lead developer lá. A Story Toys ela é uma subsidiária da Team17, que desenvolveu jogos tipo Worms, Overcooked. Então a Story Toys é como se fosse o braço de jogos para crianças, jogos infantis, hoje da Team17. Hoje em dia eu desenvolvo jogos, hoje eu estou focado em jogos para Lego, a versão duplo do Lego, que são para crianças abaixo de 4 anos. São peças gigantes de Lego, basicamente. Eu trabalho num jogo chamado Lego Duplo World, que é uma versão, como eu falei, para crianças de Lego. E trabalhar para criança também já é um desafio. Trabalhar para fora, as coisas são bem diferentes, porque você tem que conversar em inglês com todo mundo, são culturas muito diferentes. E trabalhar com criança também é muito diferente, porque às vezes a gente brinca que o usuário é burro, você tem que explicar tudo para ele em detalhes, às vezes você escreve e ele não entende. Criança é muito pior ainda, você não pode nem escrever. Então você tem que conseguir fazer a criança entender como jogar o jogo sem falar nada para ela, só com visuais, é bem interessante. Vem cá, eu fiquei sabendo aqui, a voz do Alem me falou aqui
A gente tem algumas perguntas para você, cara. Primeiro do Davi Benier, que eu conheço, que eu sei que é lá do Amazonas, de Manaus. O quão pronto o jogo estava quando vocês levaram para a GDC? Nada. O jogo que a gente levou pra GDC foi tipo, do jogo final, nada ficou, basicamente. Nem os modelos, a gente refez os modelos, talvez uma ou outra textura tenha ficado para trás, e as ideias. Mas o que a gente levou pra GDC não é um projeto que continuou e foi desenvolvido até o final. Foi só o demo, jogamos fora e começamos de novo. Beleza. Milkshake Lab, do meu amigo Bira, pergunta aqui. Oi, gente, aqui é o Bira Lavor. Quem financiou os 3 anos da produção foi a Paradox? Acho que você já falou que sim, né? Como foi o planejamento de uso de verba? Primeira pergunta dele. E tem mais uma aqui, ó. Vai primeiro nessa, depois eu leio a outra. Tá. Então, a gente não tinha muito planejamento porque a gente não sabia de muita coisa. A gente tinha uma noção de quanto a gente queria desenvolver, o que a gente queria desenvolver, mais ou menos o tempo que isso ia demorar. O nosso contrato era de 2 anos, 2 anos e meio, se não me engano. Quando a gente teve que estender isso para 3, ou quando a gente descobriu que a gente tem que estender isso para 3, a gente viu que, o jeito que a gente está fazendo as coisas, o dinheiro não vai dar. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Então a gente teve que reduzir um pouquinho o pessoal, teve que ver se algumas pessoas, por exemplo, os sócios, começaram a receber um pouco menos, para a gente conseguir ter gás para conseguir terminar e fazer o lançamento. Boa. Para fechar aqui, aparentemente, de novo do Milkshake Lab, antes de se começar, já havia estabelecido com a Paradox o que seria executado no game ou houve evolução orgânica do jogo? E, por consequência, negociação de novos aportes? Então, contrato é uma coisa complicada pra caramba. Porque o que estava no contrato geralmente só é enforçado quando dá briga. Geralmente é assim. Se você conversa direitinho e a pessoa entende o que você está fazendo, você consegue negociar muitas coisas. Sim, a gente tinha um escopo fechado lá, porque era assim que eles trabalhavam na época, mas a gente entregava por milestones, ou seja, até aqui a gente recebe tanto, até aqui a gente recebe tanto, então tinham milestones, mas os milestones a gente não seguiu exatamente o que estava no contrato, algumas coisas mudaram, algumas features foram cortadas, substituições de outras que pareciam mais interessantes. Então o contrato era meio que fechado em pedra, mas na prática, como as coisas aconteceram, foi um pouco mais flexível. Não tanto quanto eu gostaria, mas tinha algum nível de flexibilidade. Boa. Eric, é isso, meu caro. Muito obrigado, cara. Eric é um grande amigo, um profissional que eu admiro bastante. Boa noite. Pode voltar para sua querida família agora. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Quer fechar fazendo comentários finais? Não, só isso. Boa noite, galera. Boa noite, Ian. Quando quiser, pode contar comigo. Marcelo. E aí, Ian? Tudo bem? Beleza. Cara, mais um que eu tenho que agradecer muito. Eu sufoco muitas pessoas, cara. O Marcelo já tinha falado não, porque ele tá cheio de coisa para fazer. O Marcelo agora virou desenvolvedor famoso. Aí ele tá cheio de coisa para fazer. Só que aí eu mandei a mensagem, cara, por favor, por 20 minutinhos, vai ser super leve, descontraído, não precisa ter PowerPoint, só para contar um pouquinho da sua experiência. Marcelo, que eu acho que é o maior case de sucesso aí da Game Jam Plus, né, que não é a Indie Hero, mas eu acho que é um dos cases que eu mais me orgulho de ter tido alguma contribuição. Óbvio que 99 é mérito do que veio depois, é mérito dele, do Adler e do time deles, mas eu acho que a gente teve alguma influenciazinha ali, a gente inspirou pelo menos eles ali no começo. Então, Marcelo, ganhador da Game Jam Plus de 2017 na categoria voto popular, né? Já ganhou o desafio do Sebrae, ficou em terceiro, mas ganhou uma grana, recebeu investimento de Venture Capital de Minas Gerais, já recebeu investimento de Publisher. Marcelão, seja bem-vindo, obrigado aí pela mais uma moral que você me dá, e, por favor, se apresenta aí pra galera. Que isso, Ian, eu que agradeço aí pelo convite. Então, a gente ainda do Patada acha que a gente está engatinhando ali na escada ainda, bem no inicinho. A gente se conheceu em 2017 durante a segunda edição da Game Jam Plus. Então eram pessoas ali. Aquela Rock in Rio, casa. Saudades. Muvuca, né? Saudades demais. Muvuca. Aí, então, em 2017 a gente se conheceu na Game Jam Plus e a gente começou a desenvolver jogos juntos. E o diferencial da Game Jam Plus é que ela proporciona, né, todo esse período maior que a equipe tem que desenvolver o jogo. E nesse período que a gente teve que ficar desenvolvendo, a gente viu que a equipe tinha uma sintonia.
uma equipe que começou lá na Game Jam, sei lá, com 10 pessoas, foi diminuindo até chegar numas 3 ou 4. E esse core ali começou a trabalhar muito bem, a gente sentiu isso. E a partir disso a gente falou, não, vamos continuar tentando fazer jogos, porque era o que todo mundo estava querendo. E nisso a gente também participou do processo de pré-aceleração da Playbor, que é uma empresa aqui de Minas Gerais também focada nisso, né, de amadurecer os jogos. E foi a partir dela ali também que a gente captou esse primeiro investimento, né, que a gente teve, que foi de uma Game Jam Plus em parceria com a Corregedoria Geral da União. Que aí a gente desenvolveu um protótipo lá na época que foi o Fake News, que era um joguinho assim bem legal, né, que a gente tava ali mais ou menos no início um pouco do boom das fake news, estava perto da eleição também, então era um tema bem falado na mídia. E a gente queria fazer alguma coisa para conscientizar, né? Porque também era o tema da Game Jam Plus, da Game Jam lá da Corregedoria. E aí a gente desenvolveu meio que um aplicativo gamificado que era mais ou menos um Tinder sobre notícias. Então você tinha que ou arrastar a notícia para a esquerda para você falar que ela era falsa, ou arrastar para a direita para julgar ela como verdadeira. E nisso também foi legal que a gente não ganhou essa Game Jam, mas a gente ficou em terceiro lugar e recebeu ali um investimentozinho, uma premiaçãozinha de R$5.000, mas pra gente já foi um ganho, né? Tipo, no segundo ano de trabalhando junto, já ganhar uns 5.000 ali, já alegrou. Dá pra comprar uns pão de queijo. Deixa eu só fazer uma coisa rapidinho aqui, Marcelo, que eu tô com medo de não conseguir fazer isso que me falaram para fazer. Que eu vejo eu vejo vários canais do Flamengo, de YouTube, né, para ficar por dentro do Flamengo. E aí eu sempre vejo os caras fazendo as lives deles assim, né? Aí, galera, pô, tem mais gente assistindo do que like na live. E aí aqui agora a gente tem 23 pessoas assistindo e só 19 likes na live, então sobe o like na live aí, galera. Quem tá assistindo, o Pedro falou para eu fazer isso, sempre quis fazer isso. Desculpa, cara, só para realizar um desejo meu. Não subi nenhum like, cara, a galera um pouco engajada. Like aí, moçada. Desculpa te interromper, cara, mas você estava falando que você recebeu os primeiros R$5.000 aí, ó. Isso. E aí meio que a gente foi passando por esse processo de amadurecimento um pouco da empresa, né? Que a gente, lá em 2017, na primeira Game Jam Plus, a gente, era eu saindo da faculdade, o Adler saindo do emprego tradicional dele e o Tsu querendo trabalhar com jogos. Então eram pessoas, tipo, aleatórias que estavam querendo descobrir o mercado de jogos, né? A indústria de jogos. E aí, depois dessa da Corregedoria Geral da União, a gente participou de uma outra Game Jam também, que foi financiada pelo Raja Ventures, que é uma empresa, né, de investimento, um grupo de investimento aqui de Belo Horizonte. E a premiação ia ser um investimento no melhor estúdio com um aporte ali em troca de equity da empresa. E nesse momento a gente julgou que para o Patada ia ser importante, né, captar aquele dinheiro para conseguir manter a gente. Nessa época eu acho que tinha um cliente muito pequenininho assim que fazia um joguinho aqui, um joguinho lá, mas que não conseguia manter a gente. Então esses 50, foi na época, né, 50 mil, aí esses 50 mil ia fazer a gente meio que pelo menos focar no nosso desenvolvimento por um período de tempo, assim, né. E isso embola um pouco meio no timeline, mas então a gente lançou o Fake News e aí nesse meio tempo a gente participou da Game Jam com o Raja e a gente também enviou o nosso jogo Fake News para o Big Festival 2019. E a gente meio que enviou sem pretensão, né? Só falando, vamos enviar lá para ver o que vai dar. Que nem a gente pro Shark Tank também, enviou ali de bobeira. Vamos ver o que vai dar. Às vezes a gente tem essa visão meio pessimista, né? Mas aí, quando chegou o e-mail por parte da curadoria do Big falando que o nosso jogo foi selecionado como finalista na categoria de Big Impact. Então, foram duas. Mas quando a gente recebeu o e-mail, a gente só viu a primeira. A gente falou, porra, a gente passou na categoria Big Impact, jogo educativo, alguma coisa assim. Aí depois a gente foi ler o e-mail de novo e aí tinha do ladinho lá assim também, e melhor jogo brasileiro. Aí a gente, putz. Aí a gente ficou muito feliz de ter
essa nomeação, assim. E foi lá no Big Festival, que é um festival que eu recomendo, assim que voltar, né, a ter um encontro presencial. Online também, né? Tem um online, eu acho que o presencial você ainda consegue ter uma discussão mais cara a cara ali com as publishers, eu acho que é mais interessante, mas o online também é super, super válido, mas voltando o presencial, não deixem de ir, se você tá montando a sua empresa, lá é um ótimo lugar para você fazer conexões de negócio. E então, a gente tinha ido lá, a gente já iria para lá sem ser finalista, mas a gente acabou sendo finalista e isso meio que deu um selinho ali pra gente, né? Um selinho de finalista que meio que comprova um pouco a qualidade do nosso estúdio, mesmo a gente tinha 2 anos de estúdio. Então a gente era muito cru ainda, mas a gente sempre desenvolveu joguinhos que estavam polidos, assim, bem bonitinhos. E lá nesse evento a gente viu uma publicadora que trabalha num nicho mais específico e eles estavam ainda divulgando que iam realizar muitos investimentos naquele ano ainda. Aí a gente falou, cara, vamos tentar fazer alguma coisa ali. Aí a gente falou pro Adler parar de focar nas reuniões, ele montou ali um spin-off do Fake News para a gente tentar captar esse investimento. E durante o evento a gente marcou uma reunião com essa publicadora, eles gostaram da ideia e falaram para a gente continuar conversando com eles. Nessa época aí a gente não tinha nada, a gente só pensou numa ideia mesmo e foi pivotando a ideia. O Adler montou uma apresentação ali rápida e a gente apresentou, mas isso captou ali o interesse dos caras naquele momento. E depois disso foram longos meses ali do Adler, parabenizar o Adler aí também, que conseguiu captar essa grana boa pra gente. E foram vários meses de discussão, de evoluindo a ideia, porque essa publicadora ela tinha vários etapas assim para aprovar um financiamento, né, que é o nosso caso. E a gente estava no pior nível de risco, né, porque a gente era uma empresa nova, uma empresa que nunca tinha lançado nada ainda, mas a gente tinha alguns selinhos ali de qualidade, que era o finalista do Big, que eu acho que pesa um pouco também. Alguns protótipos que a gente já tinha feito também e já estava no nosso portfólio para eles verem, né, o trabalho. A gente também conseguiu usar a nossa influência aqui em Minas Gerais, que a gente conhece outros desenvolvedores, para montar uma equipe assim para apresentar ali para essa publicadora. Então, para eles verem, né, que se der algum problema no desenvolvimento para a gente tem um plano B, né? Isso, tem uma estrutura ali pode chamar mais um programador, pode chamar mais um game design. E isso vai dar uma segurança a mais ali também para a publisher, né? Porque é isso que ela quer ter, né? Ela quer ter uma segurança de que se ela botar um dinheiro ali, vai ter o retorno de fato. Uhum. E depois desses longos meses, aí a gente conseguiu fechar com eles. E assim, se não fosse esse investimento que a gente recebeu ali no início de 2020, essa pandemia pra gente ia estar sendo outro cenário totalmente diferente. A gente está meio que só focado em desenvolver esses jogos para eles. Aproveitando também uma pergunta que teve aí pro Eric, até agradecer ao Eric também, que conheci ele lá na Gamer Trials também, ele me deu uma ajudinha no início ali do Marcelo, programador de jogos, cara bacana pra caramba. E sobre o escopo, né? Então o escopo também, no nosso caso, foi mudando, foi evoluindo ao longo do projeto. Então, o projeto que hoje a gente está desenvolvendo com eles não chega a ser nada parecido com o que a gente apresentou lá no Big Festival, né? E eu acho que é isso, então, tipo, a carreira do Patada, né? Então eram muitas game jams de construir protótipos, polir aqueles protótipos, trabalhar nele, fechar um demo, um protótipo bonitinho, assim, bem polido, para montar o nosso portfólio. E aí, assim, agora a gente procurou, né, o investimento de publicadoras e futuramente a gente quer ir para a parte mais 100% autoral ali, 100% indie. Mas e aí você acha que você vai se financiar como? Qual é o caminho, os próximos passos que você enxerga
para se financiar o seu projeto autoral, assim? Quais são as ideias? A gente tá dando o nosso máximo nesse jogo, assim, para que ele tenha algum retorno. Escrevendo o programa Pira Indie Hero, porque eu vou para aprender mais ainda e conseguir mais investimentos. Mas é tipo isso, a gente precisa de... Nosso plano A, por enquanto, esse jogo vai dar alguma renda ali depois, e aí a gente vai conseguir usar isso para financiar a nossa ideia, mas se não, a gente vai buscar parceiros, e aí pode ser Indie Hero, levando o protótipo no Big, procurando um investidor anjo, assim. Marcel, cara, eu queria te agradecer, deixar assim para se você tiver algumas conclusões, como eu tinha te pedido, era uma coisa leve, bem uns 20 minutinhos mesmo, eu não queria que ficasse alguma palestra, aquela coisa mais formal, eu queria realmente um bate-papo para inspirar. Eu acho que a sua história é uma história muito inspiradora, assim. Eu lembro que eu fui numa palestra uma vez, um cara falou, um cara famoso, assim, ele falou, cara, alguém perguntou algo muito de início, de projeto para esse cara, e esse cara virou e falou, cara, tem muitos anos que eu passei por essa fase. Tem que perguntar para alguém que recentemente superou essa fase, né? E eu enxergo bastante que o Patata, que já está desde 2017, já é uma empresa que já recebeu em alguns momentos já esse contato com financiamento, então já tem algum sucesso, já está nesse outro patamar, e é um ótimo mentor para quem está ainda buscando os primeiros, não necessariamente o primeiro, mas os primeiros investimentos, aí uma inspiração. Então, acho que você, o Adler, para mim, são grandes inspirações. Queria agradecer e te perguntar aí o que você queria falar para a galera, assim, uma mensagem que você acha importante para essa galera que está buscando investimento e está buscando lançar o seu jogo no mercado. De novo, agradecer vocês, Ian. Tipo assim, não tem como negar que vocês estão ali no meio da formação do Patada. Tipo, vocês ajudaram a gente bastante ali no início também. Cara, o meu recado aí para a galera é: moçada, não desiste, desenvolve, gaste ali o seu tempo para dar o seu melhor para desenvolver o seu protótipo, e na hora de apresentar ou vender sua ideia ali para a publicadora, para o investidor, para quem quer que seja, foque sempre no ponto forte de vocês. Então, no Patada, o nosso ponto forte ali na época era a equipe e o portfólio que a gente tinha. Então a gente usou aquilo, a gente trouxe mais pessoas de fora para corroborar nossa equipe e para mostrar, para dar essa segurança para a publicadora, falar, não, então essa galera aqui vai ter condições de produzir o que eu estou querendo. Posso apresentar múltiplas propostas para investidores? Pode. Eu aconselho, como a mentora de pitch de vocês, não passar de 2 projetos, simplesmente por causa do tempo, e às vezes menos é mais. Focar no que vocês, talvez um projeto que vocês já tenham lançado e que traz diferencial para o seu estúdio, e talvez o projeto para o qual vocês estejam procurando investimento. Mas é importante que às vezes é melhor dar menos informação, mas que a informação fique clara e suave, né? E que ela venha pausadamente, com uma fala muito clara. Às vezes isso é mais importante do que dar a maior quantidade possível de informações. Quais dos pré-requisitos de maior peso para o investidor? Essa pergunta ela é muito difícil de responder, porque o investidor não é uma maquininha, né? Ele é uma pessoa. Então, se ele se identificar emocionalmente com o seu projeto, né? Tipo assim, vamos supor que o seu projeto é de uma área esportiva e aquele investidor já teve negócios na área esportiva. Então, claramente, ele vai se identificar um pouquinho mais, talvez, com um projeto da área esportiva, entendeu? E da mesma coisa seria se, sei lá, ele já teve empreendimentos na área de alimentos e o seu jogo fala sobre alimentos, entendeu? As pessoas têm, né, emoções, né? Elas têm familiaridade, né? E aí, nesse caso, é um pouquinho de sorte, azar mesmo. O que eu posso dizer é que vão ter vários investidores, até de diversos países da Europa, ou seja, a gente está tentando trazer que eles sejam um grupo diversificado, que tenham interesses diferentes. Mas, assim, um pitch claro, uma apresentação interessante, tudo isso vai ser o seu maior diferencial que você pode ter nesse momento. Trazer, obviamente, um gameplay legal, né? Mostrando claramente quais são os seus diferenciais, entendeu? Dos outros jogos daquele tipo no mercado.
Então, tudo isso é muito interessante, vai ser provavelmente muito interessante para os investidores.